Saudações tricolores, no ar mais um Papo de Guerreiro. Aproveita e segue a gente aqui na Flu TV, se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu like. Eu sou Alexandre Araújo, comigo Emiliano Tolívia, estreando aqui no Papo de Guerreiro. Tudo bem, Emiliano? Beleza, tamo aí, chegando aí pra reforçar o time. Boa. Olha. Claudinha Magalhães com a gente hoje também. Tudo bem, Claudinha? Tudo ótimo, Araújo. Bom estar com vocês aqui. Muito bom, né? E o convidado de hoje, muito especial, né? Convidado espetacular, um dos caras que mais jogou com a camisa do Fluminense, ídolo, Gum Guerreiro. Tudo bem, Gum? Prazer te receber aqui. Tudo bem, prazer todo meu. Saudações colores. Saudações. Prazer estar batendo papo com você aqui, é de alegrar muito o coração. Como é que tá a vida lá em Maceió, agora lá em Alagoas, jogando pelo CRB? Tudo bem, família bem, estamos felizes. Já é a terceira temporada no CRB. A gente vai, aos poucos, né, criando história no clube também e cada vez mais podendo fazer amizades e honrar a camisa do CRB durante esses anos. E curtindo aquela praia, praias bonitas lá, né? Pô, Maragogi, Milagres. O negócio lá é bonito. Dá tempo de ir numa prainha lá de vez em quando ou não? Dá tempo. A gente já está na terceira temporada, então quando tem uma folga, quando tem as férias, a gente consegue aproveitar um pouquinho, que é uma terra muito bonita. Ogum, recentemente você esteve aqui nas Laranjeiras, né, treinando com o CRB. Como é que foi a sensação de voltar para casa? Olha, o pessoal pergunta ali, o coração dá uma balançada, uma apertada, é um sentimento de muita alegria, de muita saudade, porque eu e minha família amamos o Fluminense, amamos o tricolor de Laranjeiras e não tem como a gente esquecer desses tantos momentos lindos que vivemos aqui. Pô, foi uma vida jogando aqui no Fluminense, né? Passa um filme, né, Gum? Quando tá ali, novamente ali nos gramados, aí vai no vestiário, vai em cada espaço ali que você viveu muitas histórias. Cada metro quadrado ali do campo, do vestiário, você vai lembrando de momentos com companheiros, momentos ali de jogos, momentos de concentração, momentos de pré-jogos, né? De treinamento e histórias de momentos marcantes de buscar títulos, momentos marcantes de você ter que ganhar também para não ali estar numa zona de rebaixamento. Então, assim, momentos importantes mesmo ali de vestiário, de batidores, que a gente se alegra demais. E você não chegou a pegar o CT, né? Então, assim, seu treino era nas Laranjeiras mesmo, né? Não, cheguei a pegar o CT, acho que um ano, chegou a pegar no final, foi, tá. Foi final de 2018 que eu saí. Cheguei a pegar, mas foram mais de 7 anos nas Laranjeiras, né? Então, fazendo esse percurso da Barra para Laranjeiras, que era bem demorado, mas viver ali ver também a mudança das Laranjeiras, né? Quando eu cheguei, a Laranjeiras é uma, depois de algumas reformas se tornou outra. Mas assim, é muito tempo você estar naquele lugar, você vê que ali no dia a dia, você passar vários treinadores, passar vários companheiros e você estar ali no clube, vivendo, lutando, vestindo a camisa, é até difícil você ver isso de longe. Você fala emocionado, né, cara? Ele fala emocionado, né? E uma coisa que eu percebo quando a gente vai conversando com os torcedores do Fluminense, que eles têm muito carinho por você, Gum. E mesmo você estando em outro clube, sua história, né, foi até 2018, mas quando você está nas ruas, que você encontra com algum torcedor tricolor, seja em qualquer canto do Brasil, eu sei que a galera vem te abraçando, né? Sim, é um amor, um carinho que é recíproco, porque o que eu vi no Fluminense foi algo de muita emoção, muito amor pelo clube. Muito intenso, né? Muito intenso. Eu nunca escondi, porque eu sou tricolor de coração, minha família é tricolor de coração, eu nunca escondi ninguém, e nunca vou esconder isso, porque isso é a verdade. E sempre quando eu estou viajando no aeroporto, estou em algum lugar, sempre quando eu encontro o torcedor Fluminense, eu vejo esse carinho. E eu tenho carinho por eles também, porque o Fluminense é a torcida que tem, né? E eu sei que já me xingaram, o torcedor é amor, é paixão, como eu já errei, mas já me elogiaram, já me cantaram algum guerreiro e sei de tantos momentos felizes que nós vivemos juntos, até o ponto de alguns me encontrar, contar algumas histórias de tal jogo, como teve um rapaz também que se falou que noivou naquele jogo sul-americano, justamente quando veio a apelido de guerreiro, que foi do corte no supercílio. Isso, aí o rapaz vem me conta história, e outros vêm contando essas histórias de tal jogo, quando aconteceu, quando saiu o gol, e a gente fica super feliz de poder ter essas lembranças, né, do torcedor, ter participado junto com os jogos e aquele momento de alegria, de conquista no Fluminense. Fez parte da vida de muita gente, né? Isso Como mesmo. É que é ser ídolo, cara? Assim? Olha, a responsabilidade é muito grande, né? Porque as pessoas, até os meninos brincam. Pô, o pessoal chega para conversar com você como se fosse da família, né? Eu falei, mas é a família tricolor, né? E acaba sendo, tantos jogos, tantos anos acompanhando e a identificação. E assim, e o que eu fico feliz também, que não é só o carinho e o respeito do torcedor do Fluminense, mas vários adversários também vêm conversar e, cara,
situações que a pessoa, cara, eu queria que tivesse um jogador com a tua identificação que queria ter no meu clube. Ah, cara, eu queria que você fosse pro meu clube. Aí, claro, eu brinco com ele, pô, não dá não, cara, eu sou tricolor, mas obrigado pelo carinho, obrigado aí pela consideração. E isso é quando é torcedor do Flamengo, torcedor do Vasco, torcedor do Botafogo, principalmente do rivais, então ficou essa identificação com o Fluminense e também essa identificação a respeito dos adversários também, então eu fico feliz por isso. Fala, Claudinha. Não, essa identificação é muito interessante, né? Eu estava até buscando, depois eu vou achar aqui e mostrar para o Gum, que eu tenho uma foto da minha mãe com o Gum. Dona Vilma Tricolor sempre gostou muito. Falava assim, gente, ele passa uma serenidade, mas quando ele está dentro de campo, ele se transforma e vira aquele guerreirão ali mesmo, né? E acho que você deve escutar isso de muita gente. Sim, muitas pessoas falam, como é que você se transforma dentro de campo? Você é um cara calmo, né? A gente está conversando aqui, você é um cara tranquilo, né? Até a bola rolar, pelo menos. Sim, mas assim, a gente tem que ter essa tranquilidade, né? Principalmente dentro de campo. Inclusive, é que dentro do campo a atmosfera é outra. A adrenalina, a atmosfera, se você entrar calmo demais, você não vai chegar a ter o potencial máximo, porque é um confronto, é uma competição. Quem chegar na frente na bola vai ganhar. Quem ganhar no jogo de corpo vai ganhar a bola. Quem subir mais alto vai ganhar. Se você tiver calmo demais, você não vai alcançar seu potencial máximo a nível de força. E se você também passar do ponto, você vai perder a cabeça. Vai tomar um cartão amarelo, um cartão vermelho, uma expulsão, vai ficar cego naquele momento do jogo. Então você tem que ter a serenidade para ter a tomada de decisão. Um domínio de bola, tirar uma bola, enfim, uma antecipação. E analisar o jogo. A leitura de jogo é muito importante. Na hora que você vê algum companheiro que está mais exaltado, calma, daqui a pouco você vai ser expulso. Você foi expulso muitas vezes, não? Poucas vezes. Poucas vezes. Por tantos jogos, poucas vezes. E pela posição dentro de campo de ser zagueiro, você, na hora que sempre acontece algum problema, sempre é culpa da zaga. Então, se alguém não faz a falta na frente, temos que fazer atrás. Injustamente, algumas vezes. Algumas vezes. E o Gum também foi capitão, né? Então também é aquele cara que tem que estar ali falando com o juiz, Sim. e tudo, tem que saber a forma como falar. É importante falar, mas dependendo da forma, leva um cartãozinho aqui. Até isso, tem que ter muita sabedoria e muita calma para falar com os árbitros. No calor da emoção, como é que você vai lá sereno para conversar com o árbitro? Não dá vontade de xingar o cara, pô? Muitas vezes. Mas, primeiro que eu não falo palavrão, né? Pelo menos... Mas nem essas horas? Nem nessas horas. Aí você fala, pelo amor de Deus, né? Poxa, caramba. Você está me prejudicando. Tem várias formas de você falar algo que você não está gostando, mas não precisa falar o palavrão. Primeiro é um treinamento que eu faço até para não estar externando algo que não é agradável. Mas que não foi fácil, né? A gente tem que acostumar a sempre falar palavras boas, né? Mas numa hora da situação, o árbitro nos prejudicando, realmente dá um cascudo no árbitro. Não tem condição. Respirar. Mas se você fizer isso, você está jogando contra você mesmo, contra a sua equipe. Você tem que chamar o árbitro. Já me prejudicou 2, 3 vezes. Tem uma história com o árbitro, não vou revelar o nome, ele até aposentou já. Ele tinha me expulsado duas vezes. Ou tinha me expulsado uma vez e tinha dado um pênalti, alguma coisa assim. É perseguição já. Isso. E na minha cabeça não tinha sido para expulsão a situação daquele lance. A gente sempre se defende, Claro. nunca é. Mas, enfim, Eu sou inocente. mas eu não tenho. Se eu tivesse que ser expulso, eu falaria, não tem problema. Mas para mim, eu tinha, naquele pênalti que tinha dado um jogo, eu tinha pegado a bola, mas não tinha VAR naquela época, então facilmente, dependendo do ângulo, o árbitro é confundido. Principalmente muitos atletas que cavam o pênalti, né? E o pênalti é uma expulsão. Aí eu cheguei, antes do jogo, eu falei, rapaz, aquele árbitro, meu Deus do céu, mas ele de novo na minha vida. Já olha e fica assim... Isso. Mas você tem escolha, né? Ou você, com as tuas palavras, você vai ganhar um inimigo ou você vai ganhar um amigo. Antes do jogo. Aí eu cheguei, chamei pelo nome, fulano de tal, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Cara, se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa, você me desculpa? Ele olhou assim para mim, você entendeu o que está acontecendo? Eu falei, cara, não aconteceu nada. Eu falei, não, deve ter acontecido, cara, você me perdoa de coração. Ele, mas por que você está me falando isso? Poxa, já me expulsou aquela vez, deu um pênalti que não vi. Pô, tá difícil, cara. Eu não fiz, que eu lembro, eu não fiz nada, mas eu fiz, você me perdoa. Não, você não fez nada, pelo amor de Deus, você me conhece. Eu falei, lógico que eu te conheço, por isso eu tive que te pedir desculpa antes do jogo. Ele, não, tá tudo bem e tal. Aí, vamos pro jogo. Nesse jogo eu bati, hein? Nesse jogo eu bati. Aí depois de bater muito, alguém chegou perto de mim, pô, assim, né? Não tinha VAR, aquela época, tanta câmera, e tá me complicando, desse jeito tá difícil, aí, pô, bate um pouquinho menos, vai ter que dar o cartão. Segura aí, senão o cartão vai ter que sair do bolso. E justamente, mas pelo tratamento, se eu tivesse xingado ele, se eu tivesse realmente... E assim, e foi algo sincero que eu falei para ele. Porque, cara,
para mim, na minha concepção, não era para ter sido pênalti nem ter sido expulso. Mas acabou dando. Ele também é um ser humano, ele pode errar. Assim como nós, jogadores, erramos também. Mas eu falei, a única forma que eu tenho de falar para ele é que eu também me senti prejudicado e ganhar um amigo. E ganhei um amigo, porque ele não me deu o cartão e segue o jogo. Bateu à vontade. Né? Justamente. Fala aí, Mimi. Quando você chegou no Flu em 2009. 2009. Né? Da Ponte, né? Isso. O Fluminense estava em último ali, né? Como é que foi essa chegada ali? Você falou, pô, de repente estou indo para um time grande e tal, e chegou no meio da crise. Como é que foi aquele momento? A história do Fluminense ela é bem assim, bem profunda, porque um mês antes, eu estava na Ponte Preta, estava bem, jogando lá, estava me destacando, começou a ter algumas saudades. Aí tive a oportunidade de conhecer o Jorge Moraes, empresário aqui do Rio de Janeiro, e através de um amigo, Diego Salles, que eu fui até educado com o Diego Salles, né, porque tive uma experiência com um empresário atrás e me enganou, e o primeiro empresário que eu tinha tido, e eu não queria ver empresário na minha frente, Aí o Diego Salles chegou lá, eu vi o cara sozinho na ponte, lá comendo e tal, não tinha se enturmado com ninguém, eu cheguei, Diego, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, cara. Você tem esposa? Eu falei, tenho. Ó, tá aqui o telefone da minha esposa, sua esposa precisar de alguma coisa, tá aqui, pode para sua esposa ligar para minha esposa, o que você precisar aqui no clube, eu tô aqui para te ajudar, vi que você não se enturmou ainda, mas eu tô aqui para te ajudar. E fui muito educado com ele. Através dessa educação, dessa recepção, ele falou pro empresário dele. O empresário dele viu o jogo, gostei dele, vou ajudar esse rapaz. Aí, como ele é aqui no Rio de Janeiro, conhecia muitas pessoas, aí foi quando ele trouxe primeiro uma proposta do Flamengo. Aí ele trouxe o Flamengo, a Ponte Preta não aceitou, não deu certo. Que bom. Aí minha esposa não queria vir para o Flamengo, graças a Deus. Vanessa. Parabéns, Vanessa, um abraço. Parabéns. Mas foi uma preparação no coração dela, foi uma preparação. Tinha medo de vir para o Rio de Janeiro, cidade interior de Marília, e aí não deu certo. Aí depois desse tempo, logo depois, veio a proposta do Fluminense. Estava precisando de zagueiro naquela época, o time não estava bem. Aí veio a proposta, a esposa já estava... Balançou o coração aí, Balançou né? o coração. Vamos orar. Eu, não, Deus confirmou que era para a gente vir. E, inclusive, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque quando saiu a proposta do Fluminense, muitos amigos, pessoas próximas, não queriam vir, porque realmente está uma situação muito complicada. A Ponte Preta está brigando para subir. E até na época o treinador, o pessoal falou, cara, não vai para o Fluminense, porque você vai se queimar lá está uma frigideira, tá todo mundo se queimando, o momento é difícil. E aonde, pela lógica, seria isso mesmo. Não acho ruim que as pessoas pensavam isso, porque era muito difícil o momento. E ali ela falou, você quer ir para lá? Eu falei, eu quero, é uma oportunidade, onde todos estão vendo crise, eu estou vendo oportunidade. Onde todos estão vendo dificuldade, eu estou vendo uma oportunidade de ir para lá. Ela falou, tá bom, mas eu não aceito você ir para lá para cair. Ela falou, eu não aceito você ir para lá para cair, porque você está bem aqui, com certeza o ano que vem vai aparecer uma equipe grande também, com uma proposta boa, onde você não vai passar por um rebaixamento. Eu falei, tá bom, o que você quer fazer? Ela falou, vou fazer um voto com Deus, vou fazer um propósito. E você não vai para lá para cair, você não vai para lá para ser envergonhado. Eu falei, então tá bom, diante da tua fé, você pode fazer o que você quiser, que eu assino embaixo. Ela falou, então tá bom. Ela fez o voto, eu ajudei a orar também, não partiu de mim, partiu dela, mas vamos, glória a Deus, vamos para cima. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu vir. Quando eu cheguei realmente, aí eu fui ver como era a situação, porque você fazer a pontuação, que era muito difícil, ou não só para o Fluminense, ou muitos outros clubes que passam por um momento difícil, de ter que ter uma arrancada, o negócio, a situação não é a pontuação em si. O negócio é tamanha desilusão, chateação, falta de fé, tristeza, momento. Tudo que envolve o clube de futebol. E você sentia isso, né? A torcida, sim. Quando eu cheguei, eu vi que realmente o cenário era muito, muito complexo, muito difícil. E tanto que, logo depois, eu peguei, acho que um jogo contra o Santos, que nós perdemos 2-0 na Vila Belmiro, a minha estreia. Depois fomos para Itu, uma semana, ou próximo disso, de alguns dias lá de preparação. Lá o Renato Gaúcho saiu, veio o Cuca. Aí o Cuca começou a fazer um trabalho e tudo mais. E depois, quando já estava muito assim difícil, ele tirou alguns atletas e colocou aqueles garotos novos para jogar. Ele tirou, e bastante atletas experientes na época. E o que eu vejo, até já entrando num assunto bem complexo e difícil. Hoje eu entendo, quando eu tinha 23 anos, 24 anos, lá quando eu cheguei no Fluminense, eu tinha uma mentalidade, uma experiência para analisar a situação. Hoje eu tenho outra. E hoje eu entendo por que o Cuca fez aquilo. Não era porque aqueles atletas não eram boas pessoas ou eram mau caráter. Não.
simplesmente porque aqueles atletas tinham perdido a fé, tinham perdido a esperança. E a partir do momento que você perde a fé, perde a esperança, você não vai ter o resultado que ele esperava. E ele colocou justamente esses atletas, ele afastou e colocou aqueles que estavam buscando uma oportunidade. Falta tantos jogos, falta 11 jogos, 14 jogos, tem que ganhar quase tudo. Sedentos ali para jogar. Justamente, colocou aqueles meninos mais novos, colocou uma espinha dorsal mais experiente, que era o Fred voltando, se não me engano de lesão, o Diguinho, o Conca. E eu da zaga com 23 anos, quando chegaram na Fluminense, era mais experiente, Dalton e Digão. Quer dizer, Dieguinho, lateral esquerdo, acho que o Mariano voltando a jogar bem também, na atrás, mas tem 23 anos, que é 8,6 também a minha idade. Então, no início, ele conseguiu montar o time de Guerreiro, juntamente com a Sul-Americana, e foi crescendo, e as coisas foram acontecendo. Mas é interessante, o Cuca teve uma percepção muito boa naquele momento, de colocar aqueles que, em meio a um caos, em meio a um cenário muito difícil, estavam vendo a oportunidade, que eram jovens e jogadores experientes que também estavam com cabeça boa, com fé, para poder lutar para se salvar. Mas quando você chegou assim, você sentiu, a galera já jogou a toalha, não dá mais, ou tinha alguma ponta de esperança ali? Então, quando eu cheguei, eu vi um cenário difícil, como continuou ainda alguns resultados que não foi tão bom, piorou a situação. Eu até falei para minha esposa uma vez, eu falei assim, eu sabia que era difícil, a gente estamos longe, estamos vendo, mas não sabia que era tanto. Não por causa do pontuação, por causa do momento e a confiança da equipe. O cenário era caótico demais. Mas, graças a Deus, em meio a toda essa situação, nós criamos uma linda história aí de superação. Né? E a torcida não abandona o time, né? A torcida, nesse momento, foi que junto. abraçou bastante, né? Isso fez uma diferença dentro de campo para vocês, quando vocês chegavam, passando por momentos difíceis, o time precisando ali, né, de todo ponto possível ainda secar os adversários, que não dependiam mais somente de si. E a torcida abraçando? Demais, demais. Tem aquela faixa Lute até o fim, né? É uma faixa emblemática, uma faixa que até hoje, né, quando passa algum momento difícil, eles levam, a torcida lembra, aparece, porque realmente foi uma conexão onde começou, juntamente a Sul-Americana, foi muito importante. Aqueles jogos, classificação, aí acho que nas oitavas, se não me engano, tira o Flamengo, e vai passando, daqui a pouco estamos na semifinal, final. E começando a recuperar na competição brasileira. Mas sim, a torcida lotando o estádio, realmente resgatando acho que o amor sempre esteve no coração do torcedor, mas resgatando, vamos salvar o clube. Do amor, né? Isso. Digamos que o amor está um pouquinho mais frio, Justamente, e assim, não, vai acontecer, vamos conseguir, o time melhorou, vai dar certo, e juntamente, assim, foi aquela condição perfeita, a gente começou a ganhar jogos, classificação de Sul-Americana, ganhando jogos no Campeonato Brasileiro, e era interessante que a gente ganhava jogo e continuava ali em último, ganhava jogo e penúltimo ainda, ganhava jogo, aí teve uma hora que... A pontuação foi alta, e a do campeão foi baixa, achatou muito aquele campeão. Teve um momento assim que eu... Não é possível, né? Eu lembro com qual companheiro que eu falei, gente, a gente já ganhou acho que uns 5 jogos, a gente não saiu dessa zona de bastante misericórdia, meu Deus do céu. Mas foi bonito, porque acho que se fosse diferente, não teria sido tão marcante para todos nós. Qual foi o jogo mais importante, você acha que o da virada ali? Foi contra o Cruzeiro ou foi contra o Atlético Mineiro ali? O do Cruzeiro. O Cruzeiro, pelo cenário que foi, a gente foi pro jogo do Cruzeiro, estádio lotado, o Cruzeiro ali brigando, ou já no G4, enfim. A gente entrou no vestiário, o Botafogo jogou primeiro na rodada. E se eu não me engano, foi contra o Internacional, lá brigando pro G4 Internacional também, lá no Beira-Rio. E nós estávamos a 4 a 5 pontos do Botafogo, que era o primeiro, se não me engano, fora do rebaixamento. E a gente foi para esse jogo, o Botafogo ganhou do Internacional lá, que era um jogo assim, muito difícil de ganhar. E todos nós contaríamos que o Botafogo perderia o jogo. E quando o Botafogo ganhou lá e abriu esses 7, 8 pontos, já quase próximo do final do campeonato, a gente ficou muito preocupado. Não acredita, a gente Foi um não dia acredita. antes? Foi um dia antes, Botafogo? Foi um dia antes ou algumas horas Uma antes. hora antes. O jogo, de repente, 4 horas lá, o nosso foi 6, 7 horas, basicamente isso, se eu não me engano. E a gente ficou assim, não acredito que esse cara abriu 7, 8 pontos, ficou mais difícil. E aí, até aí tudo bem, né? Vamos jogar o nosso jogo. Aí começa aquele primeiro tempo, onde foi 2-0, o Hélio Paulista perdeu o pênalti, e perderam mais uns caminhão que era para ter sido uns 18 gols. Mas uma situação muito interessante foi essa no vestiário. Todo mundo saiu cabeça quente, imagina só nossa cabeça, desesperada, assim, o que está acontecendo, está tudo errado. Escapamos de ter levado uns 8-0 aqui. Aí chega no vestiário, o Cuca foi muito inteligente. E, gente, calma. Bem sereno, bem tranquilo. Né? Todo mundo achava que iria chutar tudo, ia brigar com todo mundo. Tava horrível o jogo. Calma, gente, senta, todo mundo sentou, todo mundo cabeça baixa, chateado pela situação que tava o jogo. Ele, calma. Esquece o primeiro tempo, deu tudo errado. Só que a gente vai voltar para o segundo tempo e vamos virar esse jogo. Bem assim, calma, sereno.
E aí todo mundo ficou impressionado. Eu fiquei impressionado. Falei, imagina ele tá brigando todo mundo, xingando. Não, pelo contrário. Eu vou fazer 2 alterações, vai mudar o jogo, botar para cima deles. Aí colocou o Digão, tava jogando eu e mais um zagueiro, o Dalton. Colocou o Digão e fez 3 zagueiros. Colocou o Tartar no meio do campo. Aí explicou que ia abrir o time, explicou que o Tartar ia pegar a bola, com a característica dele, que ia sair arrastando por dentro, e sempre ia tirar um marcador e arrastar, e ia começar a abrir os espaços para nós. E foi do que feito. O time voltou para o segundo tempo, outro time posicionado. O Cruzeiro demorou a entender o que estava acontecendo, a alteração do Cuca, o que aconteceu, e solidez defensivamente, o time abriu espaço, começou a jogar, aí começou a acontecer, começou a abrir os espaços, o time começou a criar. Aí quando o Cruzeiro foi entender 2-1, que eu tive a oportunidade de Deus abençoar, fez o primeiro gol, e o Fred numa noite abençoada, daqui a pouco 2-2, aí quando o Cruzeiro foi tentar entender, 3-2, virou, aí teve um pouco de pressão no final do jogo, claro, mas seguramos o jogo e dali começou aquela... Foi arrancada com jogos assim memoráveis. O pior cenário possível, né? Você pensa, tá jogando no Mineirão, tá perdendo de 2-0, o Botafogo ganha o jogo anterior, você tá 7 pontos atrás do Botafogo. Eu fico imaginando como é que fica o mental na hora, Gum, porque, pô, vocês estão ali, como você falou, o primeiro tempo foi péssimo, poderia ter tomado demais, mas já foi pro vestiário perdendo, já começou ali no jogo que o adversário lá na tabela distanciou um pouco mais para administrar tudo isso. Difícil. É só o futebol. É só o futebol que é complexo, assim. Qualquer outra profissão, você não tem tanto altos e baixos. Se você vai fazer uma construção, todo mundo sabe que você vai construir um prédio, tem as dificuldades, mas é o tempo de chuva, é o tempo que você tem que esperar o outro, é o cálculo exato. Se você tem o dinheiro para terminar aquela obra, não. Agora, futebol, você tem o dinheiro, você contratou os melhores jogadores, você fez bom treinamento, mas você tem um adversário que treinou tanto igual você. Você tem o 10 centímetros, que faz uma grande diferença. 15 centímetros, a bola bateu na trave, entrou, bateu na trave, saiu. Muda totalmente. Tem o erro, quer dizer, o cara chuta errado, a bola desvia, faz o gol. O cara chutou errado, mas saiu o gol pro cara. E o jogo muda, então o futebol é tudo isso. Não existe num esporte como o futebol, a história que estamos contando aqui, que poderia ter sido 8-0 pro Cruzeiro no primeiro tempo, e acaba o segundo tempo 3-2 Fluminense, não existe. E tantos outros jogos assim, final de... Imprevisível, né? Eu lembro Milan e Liverpool, se não me engano, 3-0, e depois vira todo o jogo. Então, tem muitos jogos, Palmeiras e Vasco lá atrás, que são jogos assim, memoráveis, 3-0 Palmeiras no primeiro tempo, acho que Sul-Americano, depois o Vasco. Isso são situações assim que eu era pequeno, mas em algum momento alguém está assistindo, você está assistindo o jogo, você vê e você lembra, né? Isso é uma história dentro do futebol. E marca demais a nossa arrancada mesmo, que hoje qualquer time que está no rebaixamento lembra do Fluminense. Por quê? Porque é algo que praticamente ninguém vai fazer mais. Não tem nenhum time, é o que o Gum falou, não tem nenhum time que, quando esteja passando por uma situação como essa, não lembre do Fluminense de 2009, não use isso como exemplo. Tanto que o pessoal não só usa o Fluminense, como coloca a imagem do que aconteceu, em pré-eleição, em times, em qualquer série. O pessoal lembra, o Fluminense passou, então se eles fizeram, podemos fazer também. Então, isso cria esperança no elenco. Pode, mas daí ao fazer... Pode, mas fazer, acho que não faz mais não. Você acredita em matemática ou não? Matemática, acredito. É o fundamento de números que nos dá um norte, uma visão. Só que... Pô, mas vocês liam um jornal ali, ó. Mas o futebol foi imprevisível, que ele falou, não tem jeito. Não, a matemática baixou o Fluminense aquele ano. Sim, e óbvio que pelas contas era muito caótico, era muito difícil, quase que impossível. Como nós conquistamos e saímos, nós falamos que não é impossível. Mas, em qualquer outro cenário, eu sei que muitos de nós, tricolores, muitos de nós que estávamos jogando, teve pessoas que não acreditavam mais. Tanto que dentro do elenco, o Cuca afastou alguns atletas porque tinha perdido a esperança. Não é mal pessoas, não que eles não queriam. Tinham perdido a esperança mesmo. Queria ficar rico, todo mundo quer ficar rico, mas poucos querem trabalhar. Poucos querem parar o tempo de pensar e criar uma ideia, criar algo novo. Poucos querem pagar esse preço. Agora, ficar rico, ganhar um grande... muitos querem, mas pagar um preço aí é poucos. Então, o Fluminense pagou um alto preço naquele ano, juntamente com a Sul-Americana, que era quarta, domingo, quarta, sábado, enfim. E foi muito desgastante. Tanto que o último jogo lá contra o Curitiba, a gente jogando ali, como já não tinha sido campeão da Sul-Americana, que foi uma dor muito grande para nós, a gente não poderia perder aquela arrancada. Porque a gente falava com nós ali 2, 3 dias antes, não podemos ser rebaixados. A gente tem que conquistar esse feito de ter que permanecer. Porque senão todo o nosso sacrifício, toda a nossa luta vai ficar esquecido. Porque se a gente faz a mesma trajetória, a gente perde o último jogo, ia ser uma história bonita, mas não ia ser uma história tão marcante. Quase conseguiu.
Agora, quando a gente conquistou a permanência, aí o feito ficou realmente eternizado. Porque se a gente não tivesse permanecido, ia ter aquela história, o Fluminense quase conseguiu, mas não conseguiu. Agora, como nós conseguimos, foi um feito que ninguém mais tira. Então, nós fomos para aquele jogo muito cansado, a equipe. Era jovem, mas cansada, pela sequência de jogos. Fisicamente e difícil mentalmente. E mentalmente. Então, chegou o final do jogo lá, quando estava 1-1 no final do jogo. Faltava, acho que 5, 10 minutos para acabar o jogo Curitiba. Eu lembro que alguém falou, acho que era o Botafogo, né? O Botafogo fez gol lá. Contra o Palmeiras, eu acho. A gente não pode tomar gol aqui agora. E o Coritiba, aquela pressão, a bola passando, chutando para todo lado, batia, chutava no zagueiro, saía, o goleiro defendia. Aí não vai entrar, não vai entrar, tira essa bola. E conseguimos, cara. Mas assim, a gente fica sabendo de certas situações. E naquele jogo, realmente, a gente não pode perder esse jogo. Não pode perder. Porque senão seria um feito que não seria tão marcante, profundo. Vocês imaginavam, cara, que um ano depois, assim, mais ou menos a mesma data ali, vocês vão estar jogando contra o outro time verde e branco e brigando por um título brasileiro? Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Você está num cenário assim de uma luta grande para não ser rebaixado. E depois você sair no outro ano para ser campeão, não tinha como imaginar. E a gente hoje, olhando depois de muitos anos, ou até próximo disso, que foi 10 e 12, né, o bicampeonato, tri e treta, né, a gente vê que se tivesse caído naquele momento não teria acontecido. Pelo menos eu analiso assim, né, que não teria o tri nem o tetra, né, por causa que teria sido tudo destruído, até o clube se planejar, se reconstruir, voltar a subir, voltar a afinar, seria muito... O Deco não teria vindo, né, 2010 ele veio, enfim, e outros atletas mais que fez parte desses elencos aí. A verdade... Eu tenho um amigo botafoguense, que ele se lembrou do Wellington Paulista, que ele perdeu o pênalti. Aí ele é botafoguense e ele detesta o Wellington Paulista, mas ele fala, não é por causa quando ele jogou no Botafogo, não. É por causa desse pênalti que ele perdeu. Porque ele falou, se faz 3-0, aí não tinha arrancada, não tinha bicampeonato, o Fluminense tinha caído, minha vida era muito melhor. Aí ele falou, eu detesto esse cara por causa desse pênalti. E é verdade, fazia 3-0, fechou. Vou interromper um pouquinho aqui, porque tem um convidado especial, tocou o telefone aqui, algum. Vê se você conhece essa pessoa. Ei, Andro! Ei, Eusébio! E essa dupla eternizou, né? Leandro Eusébio e Gum fez uma diferença. Ô, Leandro, tô olhando aqui agora, você tá olhando pro outro lado, só pra você aparecer na câmera aqui também, ó. Tá no Viva Voz? Bota no Viva Voz. Vou colocar aqui no Viva Voz, espera aí. Tá no Viva Voz sim, pode ir. Ô, Gum, ó, pode ficar aqui pra você falar com ele. Ô, Gon, fala pro Eusébio, o que ele significou na vida dele? Ah, esse cara aqui não tem como esquecer dele, não. Nem se eu quisesse. Meu irmãozão, gente boa demais. Tem minha amizade até hoje. Né? Quando você não foge de mim, né? Manda mensagem. A gente tá sempre se falando, mas duplo com esse cara aqui foi especial. Né? Bicampeão brasileiro, jogando aí junto e se ajudando. Foi um casamento perfeito, né, Lembro, Zé? Um casamento perfeito, né? Rapaz, aquele casamento que não tem estresse, né? Nosso casamento não teve estresse nenhum, né? Que se cobrava muito, né, nos treinamentos, após o jogo, dos detalhes, dos erros, e é isso que acarretou que a gente fizesse um bom campeonato aí por 2 anos seguidos, sendo a melhor defesa do campeonato brasileiro. A gente brincava, a gente se respeitava. Ele é meu irmão mais velho, um pouquinho mais velho que eu, viu? A gente brincava também de quem ia fazer mais gol no campeonato. A gente tinha essa rivalidade também. Tinha essa rivalidade bacana. 2010 você ganhou, 2010, né? Você fez 5 gols, eu fiz 4. Mas tá certo. Fomos uma defesa menos vazada, ficou tudo certo depois. Aí, depois eu vou contar uma resenha do Gum aí depois. Tem resenha de todos os jogadores, só do Gum que não tem, pô. Resenha? Tem resenha boa? Ah, tá certo, tá liberado. Estamos esperando o Eusébio aqui, hein, Eusébio? Estamos esperando aqui, hein, no Papo de Guerreiro. Ele já falou que tem resenha pra contar. Vamos sim, vamos marcar pra um dia eu aparecer aí, se Deus quiser. Essa resenha do Gum é boa ou não? Dá pra contar agora ou não? Vamos lá, vamos contar. Teve um churrasco lá no Porcão esqueci o nome dele, rapaz. O patrocinador lá da Unimed o Celso. Dr. Celso? O Celso Barro. O Celso Barro fez uma confraternização lá no Porcão. Aí, rapaz, por incrível que pareça, o último a chegar foi o Gum. O Gum tava vindo de Laranjeira. Aí, rapaz, eu, Fred, Conca, chamamos o garçom e falou assim, ó, na hora que o Gum chegar aí,
você bota uma tacinha de chopp pro Gum lá, rapaz. O Gum virou o bicho lá com os caras. Eles gostam de aprontar, né? Você não desconfiou, não, Gum, que isso tinha algum dedo de alguém ali, de algum companheiro de time pra já dar uma brincada com você? Não, na hora a gente não tá acreditando no que tá acontecendo aquilo, né? Mas depois que começaram a dar risada, eu percebi. Os caras não aguentaram, não. Pô, e o Gum é varãozão, firme, um cara muito sério, e o Gum nunca gostou desse tipo de brincadeira. E o Gum, a melhor parte foi o Gum virando pro garçom. Quem tá mandando você botar isso aqui? Que palhaçada é essa? Quem tá mandando isso? É porque ele não tava me oferecendo, né? Ele tava quase induzindo a tomar. Aí eu falei, não, é zero álcool. Mas foi engraçado. Ô Eusébio, o que você gostaria de falar pro Gum que você nunca falou, pessoalmente, pra ele? Que eu sempre queria falar pra ele, eu nunca falei, cara. Cara, eu tenho uma admiração muito grande pelo Gum, cara, porque o Gum, ele é um cara que todas as pessoas, assim, olhar pra ele, vai querer ser ele, cara. Ele é um paizão, entendeu? Um esposo excelente pra esposa dele, é um cara família, entendeu? Acho que esse lado dele, assim, acho que eu queria ter também, esse cara que não... um pai muito bom para minhas filhas, entendeu? Mas eu queria ter um pouco desse lado do Gum, porque o Gum é um cara muito tranquilo, um cara que dificilmente a gente cansado, pegava no treino, estava feliz, estava alegre, não tinha estresse nenhum, entendeu? E eu queria ser essa figura que esse cara é. E aí, Gum? E aí? A gente sabe que a responsabilidade é muito grande, né, Zé? A gente tenta ser sempre autêntico, sincero, amigo, é verdadeiro. E a gente está sempre disposto a ajudar, né? Sempre fazer para as pessoas. Às vezes eu quero tratar bem alguém, a pessoa fica um pouco assim, cara, não precisa não. Não, estou tratando da forma que você me trata. Então, assim que eu sempre fiz com meus companheiros. Eu tratava eles, sempre tratei e trato hoje da forma que eu gostaria que eles me tratassem. Então, por isso nós temos essa amizade bacana. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto hoje as pessoas, muita correria, trabalho, estresse, acaba, de certa forma, perdendo o sentido do valor das coisas. O valor das coisas não é fama, bem material, e sim as pessoas. Eu consigo dar muitos exemplos quando eu tenho a oportunidade de falar para amigos. Eu falo, cara, o que adianta você ganhar o mundo inteiro, ganhar o que for? Vamos lá, um exemplo simples e básico. O que adianta você ter uma casa lá em Angra, de milhões, você ter uma Ferrari para andar? E não tem ninguém para levar para casa. Justamente. Se você tem isso aí, mas você tem pessoas do seu lado que você sabe que está interessado no que você tem, não no que você é, não adianta de nada. Agora, se você está nessa tudo isso e você sabe que tem pessoas que te amam, não porque você tem, mas sim pelo que você é, aí você se torna uma pessoa realizada. Então eu luto sempre para ser assim. E obrigado, Leandro. Sabe que eu também te amo de coração, cara. Você é o irmãozão aí. Irmão mais velho. Te amo de coração, mas sabe que está em tempo. Tanto para mim como para você. Está em tempo. A gente podemos sempre melhorar, cara. A gente nunca podemos parar. Está em tempo de... quanto à vida, a fôlego, nós podemos ser pessoas melhores. E eu luto a cada dia para levantar e ser uma pessoa melhor e para todos nós possa ter essa lição aí. Você tem suas filhas, você tem sua esposa, você tem muitos anos de vida pela frente, eu também tenho. É igual no futebol, não temos que estar sempre nos se preparando e querendo mais. Se a gente achar que já está bom, a gente vai começar a perder os jogos. E o jogo da vida é assim também. A gente tem uma responsabilidade muito grande de ser exemplo, como nós somos, né, no futebol, para muitos jovens aí, para nossas filhas, para nossos filhos, né, para nossa família. E vamos aprendendo juntos cada vez mais, um ensinando o outro. Vamos, irmão. Agradecer aí ao Leandro Eusébio, né? Ô, Eusébio, a gente está esperando você aqui, né? Quero agradecer você ter participado aqui com a gente, fazendo um pouquinho essa homenagem e surpresa aí pro Gum, porque essa dupla fez história. A gente está te esperando aqui, tá bom, Eusébio? Tá, Joia? Eu que agradeço aí mais uma vez a vocês aí pelo carinho que vocês têm pelo Leandro Eusébio. E, Gum, lá no boteco lá, foi dito lá para a gente fazer o nosso jogo de despedida. Quando você for encerrar, vamos falar com o Mário Bittencourt aí para poder fazer nosso jogo. Hein? Vamos fazer, mas vamos ter que jogar junto, né? A gente reeditar essa dupla, hein? Valeu, Eusébio. Brigadão aí. Tá sempre junto aqui. A casa é sua. Tá, Joia. Fique com Deus. Sensacional. Foi o melhor companheiro de zaga que você teve, né? Foi. Sem dúvida, né? Foi.
Agora que ele tá fora do ar, tem alguma resenha Melhor dele? e vencedor. Aí já Agora saiu que do ele ar? tá ouvindo, tem alguma Eu resenha? vou entregar ele também, me entregou, Entrega, vou te entregar. Vou entregar, tem uma bem engraçada dele. Uma quebrada, ele deu uma quebrada uma vez. Yeah. Eu tava lá em Florianópolis e o pessoal tinha costume de pedir, né? Água. Aí já chegou e pediu o garçom que traz uma água quente lá. Aí, até então, normal, tudo bem, né? Aí quando chega com aquele bule fervendo e colocou na mesa, ele... Tá me tirando? aí o pessoal olhou O assim... senhor pediu. Água quente. Aí eu falei, não pedi essa água não. Ô, Leandro Zé, você pediu água quente, nós ouviu. Se você não queria assim, então era água natural, não água quente. Aí então me dá água natural, então. Mas ele queria tomar água natural, mas ele pediu água quente e o cara trouxe o bule fervendo e ficou muito bravo. Eu falei, aí o pessoal, você quebrou, Zé, você pediu água quente, cara, o cara trouxe água fervendo pra você. Aí foi engraçado, porque a reação dele na época, ele ficou assim, olhando pro garçom. Os caras estão me tirando. Mas foi engraçado. Cara, vocês tinham personalidades diferentes, tem personalidades diferentes, né? Eles se complementaram, né? Sim, Impressionante, sim. né? A gente se respeitava muito, se ajudava também. Não tinha assim, mal entendido, vaidade, pelo contrário. A gente sempre... A confiança mesmo, de que as pessoas, assim... quem está no futebol mesmo não tem uma percepção de quem está fora. Porque, na verdade, a defesa, tanto o goleiro como os zagueiros, ou os laterais, é o ponto ali que, quando tem um erro, fica muito mais visível. Não há do meio para frente, não. O cara perde uma bola, o cara vem, dribla 2, 3, um recupera, o volante ou o lateral, tá tudo bem, vamos de novo. Agora, quando o zagueiro erra ou o goleiro, 90% das vezes sai o adversário, então o erro fica muito mais visível. E a gente tem que trabalhar para errar menos, mas erros acontecem. E quando você tem uma dupla de zaga que se conhece, se confia e tem essa amizade, a gente se conhecia. Então, quando o Leandro Eusébio tinha algum erro, eu cobria. E quando eu tinha um erro, ele me cobria. Então, acontecia o quê? O erro quase não aparecia. Por isso que você tinha uma defesa menos vazada. Aconteceu esse tanto em 2010 como em 2012. Então, esse casamento e essa ajuda era muito importante. E além de se completar mesmo. Um completava o outro, bola parada, os dois subia muito bem, enfim. Você fazia mais gol, né? É uma briga boa, Eu acabei fazendo mais gols em épocas, mas ele também fez em 2010 mesmo, a gente brincava um com o outro. Ele fez 5, eu fiz 4. E em um título brasileiro, de um campeonato de 38 jogos, você pegar uma defesa que foi menos vazada e aonde nós fizemos 9 gols juntos, é muita coisa, é um peso. Mas assim, o crédito nunca fica muito para a parte defensiva, é sempre mais para o ataque, o cara que fez o lindo gol, enfim. O Conca realmente, que merece todos os créditos, jogou todos os jogos e foi o craque do campeonato e o craque do nosso time, realmente. Decidiu muitos jogos para nós. E aí, diante de um campeonato que o Conca fez e o título, acaba passando desapercebido, né? Porque ninguém quer muito moral para defesa, não. O pessoal quer fazer gol, quer fazer lindos gols, enfim. E a gente entende que a paixão do futebol realmente é ver o gol e não destruir como é o que nós fazemos, né? E aquele modelo de jogo, tanto do Muricy quanto depois do Abel, era diferente do que atualmente o Diniz tem no Fluminense, né? Que é a zaga participando mais, tocando. Você acha que vocês conseguiriam se adaptar a esse modelo, você e o Eusébio, pelo estilo de vocês? Consegue, porque é treinamento. E você gosta dessa saída atrás, ou é muito arriscado? Você estava falando do erro ficar mais exposto? Eu gosto porque você tem linha de passe, você treina para isso. E já ouvi história de algum companheiro que é um treino exaustivo, porque se não for, você não consegue fazer. Exaustivo, eu falo de muita repetição. Que bom que eu gostaria de ter um time que eu tivesse 4, 5 linha de passe. E linha de passe mesmo, que você encontra o atleta. E jogar com a bola. Jogar com a bola é muito mais prazeroso do que você ficar marcando o adversário. Mas é claro que com a equipe que nós tínhamos naquela época, se coloca, na verdade, a equipe para trabalhar e desenvolver um trabalho, eu acredito que nós conseguiríamos fazer e teria êxito, sim. Porque tinha muito craque, né, envolvido naquele time. Com alguns ajustes ou outros, que claro, que pela característica do atleta, mas conseguiríamos fazer e teria sucesso sim. Ogum, a gente falou muito, né, dessa trajetória de 2009, mas como o Araújo até lembrou, teve essa trajetória mais difícil, mais árdua para conseguir se livrar da zona de rebaixamento, para se livrar do rebaixamento, mas 2010 foi um cenário completamente diferente para o Fluminense, né? Como é que foi participar desses dois momentos, do céu ao inferno ali, assim, né, digamos? Sim, antes só complementando a última pergunta, e eu até gostaria de ter o prazer de poder trabalhar com o Diniz.
pelo menos um pouco, para poder ver realmente isso acontecer. Porque quem está de longe é uma história, quem está vivendo ali acontecendo é outra. Então, eu gostaria de ter essa percepção de jogo mesmo, de ver, aprender, de ver como é que é, para eu ter até uma resposta mais completa diante de tudo isso. E para poder depois também, de repente, né, ajudar Poder outros passar também. Poder passar isso à frente, né? E voltando na pergunta, realmente, 2 cenários totalmente diferentes. Você passar por tão difícil, caótico, como foi em 2009, e depois um título, logo um ano depois, mas eu vejo que aquela equipe de 2009, depois de todo aquele problema, dificuldade, foi forjada, né? Jovens, né, que entrou naquele cenário difícil e começou a ganhar, começou a criar aquele DNA de guerreiro, DNA vencedor, e a equipe foi construindo e saímos muito mais fortalecidos daquela situação de 2009 para ter uma base sólida para buscar 2010, como foi tão vitorioso com o título. E, naturalmente, veio jogadores como o Deck e outros jogadores mais que acrescentou aquela base vencedora forte, que saiu foi forjada em meio àquele cenário difícil, e dali se perpetuou por muitos anos, né? Foi uma sequência de DNA de guerreiros, que veio o Guerreirinho, e aí o Fluminense teve anos vencedores. Vocês sentiram muito a saída do Cuca e a quase saída do Muricy também? Sim. Sente porque são momentos, né, vitoriosos do clube, onde o treinador consegue fazer a equipe jogar, consegue êxito dentro daquela competição, no caso do Cuca com a sequência de sair do rebaixamento, o vice-campeonato da Sul-Americana, e começa depois, em 2010, o trabalho com a equipe, não ganhou o Carioca, não encaixou da maneira que tão grande era a expectativa, né, pela arrancada de 2009. Aí depois veio o Muricy. Que bom que veio o Muricy, né? Já que o Cuca teve que sair naquele cenário que o pessoal decidiu da diretoria, que bom que veio o Muricy, um cara vencedor, um cara que tem história de campeão, né? E chegou, começou a arrumar a equipe e a equipe depois, um tempo, deslanchou e a quase saída dele Quando veio a história da seleção, vocês chegaram a falar com ele, não? Olha, eu era bem jovem naquela época, então eu participava um pouco dessas conversas, né? Mas eu sei que o pessoal conversou e tudo mais, mas a decisão era muito particular dele, não tinha como. E a seleção brasileira, mas para nós foi como... foi assim, porque ele sempre demonstrou muito caráter, um cara muito correto, honesto, e a decisão dele de sempre terminar um trabalho. E essa decisão dele aí poucos que tomariam a decisão de ter ficado, ter negado uma seleção brasileira pela palavra dele de continuar um trabalho, né? Então, para nós foi referência, foi algo de muito aprendizado. Naquele momento foi o que ele fez. E que bom, graças a Deus conseguimos conquistar esse título para poder coroar todo esse trabalho de todos, mas a decisão principalmente fundamental do Muricy ter ficado. Como é que foi a comemoração do título 2010? Choveu pra caramba, né? E foi um Choveu título demais. que veio 26 anos depois, né? O Fluminense estava ali, digamos, num jejum do título brasileiro e teve essa... 26 anos depois, um título muito tenso, né? Diante das circunstâncias. Eu ia perguntar isso, aquele jogo não foi exatamente uma grande atuação do Fluminense, né? Porque eu acho, contra o Guarani. Porque eu acho que estava uma tensão tão grande no ar, a torcida estava todo mundo com medo, assim, só precisava fazer 1-0 e o jogo não estava E o Guarani já rebaixado, né? O Guarani já rebaixado. Como é que foi ali? Vocês sentiram um pouco o peso do jogo, do tamanho do jogo, do que aquele jogo representava? Sim. Todos estavam, a festa estava preparada, a festa estava preparada, a emoção, 26 anos, todo mundo querendo muito que ganhar o título logo, mas a atuação da equipe que não foi brilhante, de encher os olhos, foi por conta das circunstâncias do jogo, por conta da tamanha importância que era. Eu lembro que começou o jogo, a gente começou até o jogo bem, e até os 10 minutos a gente começou bem pressionando. Eu lembro que teve uma falta lateral, se não me engano, que no segundo pau eu tive a oportunidade de dominar uma bola, só que ela escapou um pouquinho. Em que ela escapou um pouquinho, eu ia dar uma chapada no canto, para mim ia fazer o gol. Só que como ela escapou um pouquinho, o cara travou. E teve mais umas 2 chances, assim, mas que não que a gente teve assim a chance eu falo, porque eu sabia que se ele não tivesse travado, eu iria fazer o gol. E teve mais uns 2 chutes também, acho que travado, passou meio que... A partir dali, as coisas começaram a encaixar, começou a baixar um pouquinho, e aquela festa foi começando a baixar, o gol não foi saindo, foi ficando ansioso, e aí vira o 0-0 no primeiro tempo, e vai para o segundo tempo, muito mais ansiedade, a torcida estava cantando, já para de cantar, aí sai gol lá, não lembro se foi quem saiu gol primeiro, se foi Cruzeiro, foi Corinthians, enfim, aí sai outro gol lá, quer dizer, nós estávamos sendo campeão, estava ficando terceiro. A partir dali, já não era mais festa, era ansiedade. E não só fora de campo, como em campo também. A gente sabia que estava empatando, precisava fazer o gol e as coisas não estavam acontecendo. Aí vai 20, 25, não lembro se foi para 30 alguma coisa, saiu o gol, 20, não lembro se é 27.
Mas até sair o gol ali foi muito tenso. Foi muito tenso para todos nós, assim, um negócio que a gente falou que a gente jogou 37 jogos, no 38 a gente vai perder o título, não pode perder o título. E, graças a Deus, só aquele gol lá, aquela confusão, o Carlinhos conseguiu cruzar lá e o Sheik fez o gol e a gente pôde explodir de alegria e comemoração e tirar realmente esse peso das costas, esse fardo, porque realmente foi muito tenso, esse jogo foi muito tenso. É o misto da alegria com alívio, né? Isso, foi alegria com alívio, porque estava muito tenso. E como é que foi a festa depois? Mais família? Olha, como diz o Zé aí, né? O pessoal foi fazer a festa e tudo mais, eu acabei chegando um pouquinho depois, aí brincaram com... Eu achei meio estranho, né? Tentando empurrar o... Assim, um chopp aqui goela abaixo, como é que é isso? Não foi só oferecer, né? Foi quase que... Toma aí. Aí eu falei, cara, calma aí, né? Você tá me confundindo. Não teve nem bicada, nem bicou. Não teve, nem não. bicou. Mas a festa foi muito comemorada com o pessoal. Fomos para a churrascaria, a família, tudo. É uma emoção muito grande, né? Era um título muito esperado pelo Fluminense, pela torcida Fluminense. Tinha alguns torcedores lá na churrascaria também. E aquela emoção toda, assim, foi algo muito emocionante e marcou muito. No meu caso, o primeiro título brasileiro pelo Fluminense. Né? Mas o que foi mais tenso e emocionante? O jogo contra o Curitiba ou a final contra o Guarani? Tensão. Olha, o jogo do Curitiba São momentos diferentes, mas... Foi momentos diferentes. É? Momentos muito diferentes. Mas o Fluminense, de 2009, aquela trajetória ali, foi uma série de jogos emocionantes, sentimentos, jogos de alegria, de tristeza, perigosos, né? Porque ali no do Coritiba não foi só questão de sentimento, de alegria ter se salvo. A questão foi, vai acontecer o quê? Os caras pulando, um monte de torcedor pulando. Correu para onde aquela hora? Correu para o vestiário? Tentamos, porque na verdade o vestiário não dava para ir no nosso vestiário, porque ficava bem no túnel de onde fica organizado. Eles E são pularam por fração ali. de segundos para você pensar no que você tem que fazer, né? Como Sim. você olha, já está em cima de você praticamente. Isso, não tem muito o que fazer. Aí, como não tinha como ir para o túnel onde que vai para o nosso vestiário, que é embaixo da organizada deles, pularam por ali. A gente tentaram colocar um vestiário, que eu acho que é um vestiário antigo, de arbitragem no meio do campo, do lado esquerdo. Entramos, mas não cabia todo mundo. A gente cabia só metade. Aí teve que voltar para trás. Aí já não tinha como ir para lá. Aí ficamos encurralados do outro lado, justamente perto da nossa torcida. Teve algum torcedor que pulou, fez meio que um cordão que está organizada para nos defender. Foi um negocinho fora do comum. E uma série de emoções de alegria... De medo, com tensão, com medo, que você não sabe o que vai acontecer. A polícia sendo agredida também. Você ficou com medo de apanhar ali, não? Da torcida? Olha, uma briga eu não posso... generalizada, né? Fiquei Ficou, com medo. né? Eu fico com medo de saber o que vai acontecer. Mas assim, eu lembro que não tinha... É um pânico. Pânico porque é um negócio que você não está acostumado. Você nunca participou de algo assim. E uma situação que você não sabe realmente o que vai acontecer. E você não sabe nem para onde você podia correr, né? Isso. Você não sabia para qual lado você poderia se defender, estar ali acolhido. E por mais também, porque assim, eu acredito que não foi por intenção do Coritiba, foi mais por medo do Fluminense naquela época. Por quê? Porque na semana do jogo, 3 dias antes do jogo, teve a final, na quarta-feira, se não me engano, depois o domingo no jogo. Nesses 2 dias aí, como o Fluminense vinha numa sequência, time de guerreiros, ganhando de todo mundo, a recuperação, chegando à final da Sul-Americana, e o Coritiba vinha num momento ruim, e surgiu aquele time de guerreiros, o Coritiba fez uma campanha naquela época como que eles também eram guerreiros, né? O time deles era guerreiros também, fazendo cores, assim, tirando fotos lá com os jogadores do Coritiba. Então ele criou todo aquele cenário que ia para a guerra. Contra o time de guerreiros, o Coritiba ia para a guerra. Então isso também inflamou muito a torcida. E a gente sabia disso, que foi passado para nós. O clima de guerra que nós íamos encontrar naquele jogo. Então, quando aconteceu aquilo, a gente já sabia que o clima era de guerra. Então, por isso também que a gente temeu e sabendo que poderia acontecer até o mais sério, até a questão da vida. Graças a Deus não aconteceu, né? Graças a Deus aconteceu, mas foi bem tenso. Qual foi pra você, Emiliano? Por quê? 2009 ou 2010, que você ficou mais tenso? Pô, difícil, hein? Difícil, né, cara? Difícil. Imagina pra quem 2010, pelo menos, eu estava no estádio. 2009, eu estava trabalhando. É. Estava no Globo Esporte, na época. Vendo o jogo, tendo que trabalhar, tremia. Pegava assim, a água, não conseguia. Então, acaba o jogo do Flamengo campeão e tal. Aí meu chefe, cara, termina de ver teu jogo aí, sossegado, fica aí. Eu, tá bom, obrigado. Valeu. Por favor. Aí quando acaba o jogo, eu tenho um soco na mesa, vamos secar, cara, não sei o quê. Aí larguei uns 3 palavrões, bebi uma água, falei, agora dá pra trabalhar. Então, talvez por não estar no estádio, 2009, eu ter ficado mais nervoso. Foi. Pô, talvez se eu estivesse no estádio...
Ia ficar mais ainda. Aí ia ficar mais ainda, é verdade. Ia sair correndo junto com o time. Mas pensando bem, assim, friamente agora, porque 2010, se você não ganha, é uma decepção. É como se tivesse morrido alguém, sei lá, próximo assim, porque realmente você tá perto de um título e você não ganhar, é aquela decepção, mas o Fluminense não teria sido rebaixado, só não teria conquistado. Agora 2009 não, é algo muito mais forte, porque é um rebaixamento, né? E depois de ter tido toda aquela trajetória de união de torcida, de motivação, de eu acredito, a faixa Seria um luta até o banho fim, de água fria. seria uma dor muito maior. Eu acredito, seria uma decepção muito maior do que você não ter sido Não, campeão. que a gente falou, se não tem 2009, não tem 2010. Justamente. O cara não tem um título. Então, assim, se tivesse perdido 2009 e tido rebaixamento, teria sido muito mais doloroso. O título de 2010 começa no vestiário ali contra o Cruzeiro. Sim, Né? começa ali. E cada jogo que nós ganhávamos era emoção, e a torcida cada vez vinha mais no estádio. Teve aquele jogo, um jogo antes da final, foi contra o Vitória, se me engano, ganhamos de 4-0. Foi bom para o brasileiro e ao mesmo tempo já criou aquela esperança. Dá para fazer 4 também na LDU, acabou sendo 3. Mas muita história linda aí. Esse jogo jogo lá contra na o- altitude que foi. Foi na altitude, Lá que é impressionante, a bola teleguiada, né? Chuta de qualquer lugar, a bola gaveta, gaveta, gaveta. Foi, não é possível, de novo, De novo, né? né? E o jogo do Cerro? Esse é marcante, né? Marcante, né? Esse é o mais marcante, um dos mais marcantes da tua vida, né? Sim, marcante pelo gol da classificação ali no final, marcante pela cotovelada que eu quase saí do jogo também, o Cuca ia me tirar pelo sangramento. Aí, eu ali, e aí, eu, sangrando muito, vou te tirar. Aí, acho que na hora Deus abençoou com as palavras, não tira não, pelo amor de Deus, professor, eu quero voltar. Aí foi quando ele, então vai rápido aí. Né? Aí acabou não me tirando, até o Fernando Henrique estava me ajudando lá, jogando água, aí consegui colocar a faixa e a gente voltou pro jogo, e aquele jogo, porque esse foi um cenário que a gente ganhamos muito bem lá, ganhamos de 1-0, poderia ter ganhado mais, e se tornou na expectativa de todos, por mais que a gente sabe que o futebol não é fácil, mas quando você ganha um jogo fácil fora de casa, fácil sim, né? Não foi fácil, mas você ganha bem, com autoridade, podendo ganhar demais, se torna aquela sensação de que vai ganhar, classificar tranquilo em casa, mas futebol não é assim, não é uma soma exata. Aí você toma um gol no começo do jogo, aquele jogo tenso, os caras batendo, enfim. E jogo muito mais difícil aqui em casa, né? E aí se criou um cenário totalmente adverso, um cenário com pressão, um cenário naquele momento, meu Deus, o que vai acontecer? E aí poder fazer um gol no final, o goleiro dele estava pegando tudo, pega a bola do Fred, pega a bola do Mariano, umas bolas que quase que inacreditável, Pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus. E aí poder fazer aquele gol no final, aquele sentimento, aquela vibração de explosão, e aí... Você guardou a faixa, não? Não guardei. Não Sim, tinha, o Renato tem a faixa do porcão. eu não todo tinha, mundo no- tem eu, a não, faixa. eu não tinha noção que aquilo ali ia ficar eternizado, senão eu tinha Pois é. guardado, não tinha noção. Achei que você fosse vir com a faixa, inclusive. Não hoje. tinha noção. Se eu tivesse noção do que ia se tornar, eu teria guardado. Mas naquele momento não tinha algum guerreiro, não tinha nada disso, e nem tinha time de guerreiros ainda, então não tinha como saber que aquela faixa ia ser tão É importante. importante, né? Ele falou agora sobre o Gum Guerreiro, eu ia perguntar a ele, porque primeiro surgiu o time de guerreiros, veio o Gum Guerreiro, mas em 2011 teve o Gum Guerreiro da porrada no escudeiro. E Gum, você que é sempre esse cara que a gente falou assim, super pacífico e tal, apesar de dentro de campo na hora de chegar mais duro, como você recebeu essa homenagem da torcida, assim? Porque a galera foi, né? Comprou isso. Foi, até hoje Mas eu lembro, canta, se briga. não me engano, você pediu depois para que as pessoas não cantassem mais essa Eu música. até falei, não, fiz assim, né? Pô, Depois fica marcado como um cara... não fica legal pra imagem e tal, né? Assim, o guerreiro é legal, mas o da porrada... De porrada não é legal, a gente não é a favor de violência. Eu lembro disso. Quem tá na Ó, área agora? olha quem tá aqui. Ô, Gum, só você pra trazer esse homem, ó. Que Fala, tá devendo Dom. uma visita aqui, ó. Ah, fala, meu irmão. Firme? Aí, tomou um solzinho, hein, cara? Tem que cuidar, né? E aí, irmão, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, aqui na terrinha, aqui no Rio. Você tá ao vivo aí? A gente tá ao vivo, Dom. Caraca, eu vou mandar um vídeo pra vocês aí, pô. Você tá ao vivo, Dom. Já tá gravando Você aqui já tá participando, Dom. Ô, Gum, primeiramente, ó, beijo pra todo mundo. Fechamento, é nóis, Dani, Fenômeno. Todo mundo tá aí no programa e a galera que tá ouvindo, né? Ô, Gum, contar a experiência minha. Quando eu saí do Fluminense, eu não conseguia ver os jogos, né, cara? Sofrendo e tal, fiquei mal. Queria saber você, quando saiu, você conseguia no início
acompanhar ou você sofria? Qual foi o seu sentimento? Conta pra galera aí. Eu tô entrando no curso aqui agora, mas conta pra galera aí qual foi o seu sentimento, a dificuldade, a saudade, o que você mais sentiu falta. Conta aí pra galera, irmão. Não, vou contar que sim. Obrigado, viu, João? Obrigadão. Beijão no teu coração, irmão. Beijo. E se der, eu posso falar aqui também, tem umas historinhas nossas aí. Pode falar. Pode falar, Dom. Vai lá. Conta pra galera aí como é que você apanhava no videogame pra mim, você e o Jeanzinho, conta aí. Rapaz. Eu nunca perdi pra vocês no FIFA, no videogame. O que mais vocês querem ouvir? Conta que a gente viajava. Toda folga viajávamos. Eu, você e o Jean com as patroas. E aí eu e o Jean falava, amor, ó, vamos jogar um videogame ali, né? A gente jantava, tal, colocava as crianças pra dormir, jogar um videogame. E você tinha que fingir que ia dormir porque a Vanessa quase te batia, porque a gente ficava jogando até 5 horas da manhã o videogame. É mesmo? Ah, história boa, hein, Meu velho? Deus, irmão. Vou... Vou participar se prepara aí que a galera tá com saudade de você. Te amo, viu, Gum? Deus abençoe, irmão. Beijão, fica tranquilo, tá? Eu vou contar uma história boa sua, pra ficar tranquilo. Beijo, valeu. Beijo de coração, fica com Deus. Valeu aí, Dom. A gente tá esperando você aqui também, hein? Uai, o meu cachê tá alto, viu? Qualquer 2 quilos de picanha. Então tá bom, pode deixar, vou arrumar. Obrigada, Dom. Você era ruim no videogame, Gum? Não, jogava bem, Gosto de é história, esforçado, né? é esforçado. Mas Forçado. isso é verdade ou o Fred aumentou um pouquinho? Que o Fred é o rei das aumentou histórias, ele aumentou hein? um pouquinho. É assim, quem ganhava mais realmente era o Jean. Jean E que o era Fred ficava ali empatado. Tinha vez que ganhava mais, tinha vez que era ele, mas quem ganhava mais era o Jean. O Jean era um pouquinho acima dos dois, mas era sempre bem competitivo. Mas você não fingia que tinha que dormir, não, né? Jogava Não, escondido? não. Tinha vez que a esposa ficava brava comigo, ficava brava. Porque realmente a gente saía pra... Mas é falar, a folga às vezes é rara. Aí tem um pouco de tempo pra ficar com a esposa e vai ficar jogando videogame com os amigos que já estão todo dia. Ela ficava brava por causa disso. Ela falava, a gente não vê que vocês ficavam jogando aqui pra aproveitar a família, né? A folga é da família, não é de você jogar videogame. Vocês já ficam juntos Já todo fica jogando dia. videogame na concentração. E outros, aqui não, aqui vamos ficar juntos, todo mundo. Mas era engraçado porque realmente a gente ficava até 5 horas da manhã nas focas jogando videogame e ela, amor, você não vai deitar, não vai dormir? Eu falei, calma, hoje não tem que dormir. Mas era realmente a esposa de vez em quando ficava brava por conta disso, mas é natural, né? Agora dá o troco nele, qual é a resenha dele? Não, eu vou contar 2, né? Uma que foi lá em Angra, que nós alugamos uma casa, fomos com a família, foi o Jefferson com a esposa, foi o Jean, foi o Fred. A gente fez aquela galera legal. E aí jogou o Jefferson e o Fred, e eu e o Jean. E, infelizmente, nessa nós perdemos para eles. O Jefferson e o Fred ganharam. E aí a prenda, né, que eles gostavam muito. Eu era o único que não queria prenda. Não tem que pagar nada, vamos jogar só na amizade, vamos brincar, dar risada. Para que esse negócio? Mas o Fred não aguentava, ele gosta dessas coisas, né? Não, tem que valer alguma coisa, tem que pagar uma prenda. E tem que fazer. Para dar uma zoada no amigo ali, né? E aí... Eles inventaram que tinha que tomar banho no mar, de madrugada. Aí ia ter que entrar no mar. Frio. No frio. E aí vai lá, 3 horas da manhã, quando acabou, né, a competição do campeonato que nós fizemos, eu e o Jean ter que mergulhar no mar de madrugada. Essa aí ele ganhou. E teve uma outra, também nesse mesmo final de semana que a gente tivemos lá, a gente alugou uma lancha e foi para uma ilha lá em Angra e tudo mais. Aí naquela brincadeira surgiu com as esposas, surgiu de fazer uma altinha. A gente brincando, a altinha. Aí colocou, né, a esposa... o marido e foi fazendo aquela altinha. E assim, era par. Aí jogava pro alto, só que não podia já cair. Aí podia jogar tanto na esposa como no marido, ia jogando. Ia contando pontuação. Só que quem perdia tinha que pagar as prendas. Aí quem perdeu, o Fred. E tinha várias prendas, né? De carregar no colo, fazer aquela carriolinha, e sair puxando. Só que era a esposa e o Fred foi que pagou. Tinha o Power Couple, né? Um Power Couple. Isso. E nessa daí, de 10, ele pagou umas 8, Fred. E teve uma que ele e a Paula teve que rolar abraçado, lá de cima da areia, até cair na... Milanesa, né? Foi milanesa. Foi. E levantar todo cheio de areia, os dois, e outras mais. Mas foi bacana. São momentos especiais que a gente tem. Isso não esquece E nunca. a gente falando de um momento especial, Gum, você falou que 2010, seu primeiro brasileiro pelo Fluminense, teve 2012 também, né? Mais uma conquista. Tudo que você viveu nos anos anteriores, né, somaram para isso, né? E você teve o Fred mais uma vez ao seu lado, né? Sim, uma honra, né? Trabalhar com o Dom muitos anos, né? Deixa eu te ajudar aqui. São os 2 livros aqui, do Tri e do Tetra.
nosso capitão aí, está eternizado, né? No tri, no tetra. Realmente, você poder participar no clube de 2009, eu fiquei até 2018, mas esse ano 2009, depois vem o título de 2010, vem o título de 2012, com a defesa menos vazada, você começa a construir uma história linda dentro do clube, né? A construir essa identificação onde o torcedor lembra com muito carinho, recorda, e está gravado nos vídeos, nos livros, né? O Gum está na capa dos 2 livros aqui, ó. Isso, a gente está participando aí. Então, tem muita história legais, assim, muitos momentos assim, que a gente lembra assim, com muito amor, com muito carinho, assim, dos bastidores, dos jogos. A última semana, faltando 2 jogos, a gente precisa ganhar, precisa conquistar esse título que vai ficar marcado para a história do clube, vai ser muito bom para nossas carreiras, vai ficar eternizado realmente na memória do torcedor. E hoje você olha para trás, assim, você vê realmente que valeu a pena. Valeu a pena você pagar um preço, você se dedicar, você realmente amar a camisa. Olha essa dupla aí, ó. Você saber da importância que é um título desse aqui para o torcedor, como fica marcado na história por gerações, né? É o que eu falo, assim, né? Hoje Deus me deu a oportunidade de ser capitão, um pouquinho no Fluminense, depois que o Fred saiu, hoje exerci esse capitão no CRB também. E a gente tenta realmente passar o exemplo para os mais jovens, para os companheiros, que não pode ser somente o salário. Claro que a gente jogamos futebol porque é nosso salário, nossa profissão, mas não pode ser só o salário. Tem que ter algo mais. Tem que realmente desempenhar o seu melhor para retribuir o clube que está vestindo a camisa. Hoje eu estou no CRB e retribuir a confiança do presidente, a confiança dos diretores, o amor, o sentimento do torcedor que está ali torcendo, vibrando com você e fica muito triste quando você perde o jogo, fica muito feliz quando você ganha. Então tem que ter algo mais, porque esse algo mais, quando você realmente sente e dá esse valor, você desempenha muito mais em campo, que não é só jogar futebol, não é só jogar por causa do salário, pelo contrário, tem muitas coisas a mais por trás disso, por isso que a gente recebe esse carinho imenso do torcedor, porque eles veem que é verdadeiro, eles veem que existe realmente sentimento. E o Fred falou sobre o sentimento quando eu saí do clube. De assistir jogo. Quando eu realmente ouvi a palavra que eu não ia ficar no Fluminense, eu chorei 3 dias, eu chorei. Sem minha esposa ver, sem meus filhos ver, porque eu não queria que eles participassem daquela dor, por mais que estavam sofrendo também, né? Que eu via que o sofrimento no dia a dia, falando coisas que nós não estávamos acreditando que tinha acontecido realmente. E aí, durante 3 dias eu chorei, não acreditava, assim, fiquei perdido. Falei, e agora? Vou fazer o quê? Vai acontecer o quê? E foi difícil realmente para mim poder até tomar uma decisão depois de ir para Chapecoense, demorou tempo. Até me emociono e ao mesmo tempo me seguro para não chorar, porque se eu realmente colocar todo o sentimento que eu passei, eu não conseguiria nem estar dando essa entrevista, porque como a voz começa a ficar... Embarga, né? Embarga a voz e não sai mais nada, só choro, só sentimento. Chegou a jogar contra o Fluminense, não? Joguei. Como é que foi? Foi difícil, eu fiquei uma semana para me preparar. Foi na Chapecoense? Foi na Chapecoense. Primeira vez que eu joguei com o Fluminense foi na Chapecoense, jogo lá em Chapecó, e foi um desafio muito grande para mim, porque o guerreiro está no sangue. O caráter está no sangue de ter que honrar a camisa da Chapecoense. E eu sabia que eu ia entrar em campo para fazer o meu melhor. Mas, ao mesmo tempo, existia o sentimento todo com o amor pelo Fluminense. E eu sabia que era algo que ia ser um confronto e um choque muito grande. O amor pelo clube, o sentimento, toda a história, o meu caráter e o guerreiro que está no meu sangue. Então, foi um confronto muito grande que eu tive que me preparar uma semana. Isso, tive que me preparar uma semana. E recentemente até falei pro Ganso no vestiário, quando eu tive agora na despedida do Fred, eu falei que Deus foi muito bom comigo. Porque ele me poupou de ter tido ter magoado o torcedor Fluminense. Ter magoado. Porque naquela época a Chapecoense precisava muito vencer. E eu me preparei muito para aquele jogo, porque eu precisava honrar. Quanto foi o jogo? Foi acho que 1-1, se não me engano. Mas teve 2 chances, 2 bolas que eu ia fazer o gol contra o Fluminense, e eu não sei qual que seria a minha reação. Você ia comemorar? Eu não sei, porque assim, pelo caráter meu e pela necessidade da Chapecoense ter ganhado o jogo, eu tinha que fazer o meu melhor. Eu tinha que fazer o máximo, né, justamente. Como profissional que é. E eu me preparei a semana toda para poder fazer isso, para desempenhar esse futebol e honrar, e através do caráter honrar o clube que estava precisando, para não deixar esse sentimento de amor pro Fluminense me atrapalhar no jogo, porque senão eu estaria faltando com caráter
E isso jamais ia acontecer. E eu sabia que se eu fizesse um gol no Fluminense, eu não sabia o que ia ser a minha reação. Pelo calor do jogo, pelo confronto de tanta importância na partida. Meu caráter e a importância do clube, de honrar o clube que eu estava empregado. E o amor, então, eu não sabia que eu não sei. Se eu faço um gol e eu comemoro, por instinto de guerreiro, por instinto de caráter, de honrar o meu clube, eu sei que eu teria chateado e magoado muito o torcedor fluminense. E depois eu também teria até me magoado, porque o meu sentimento ia ter um confronto muito grande. E aí, naquele jogo, teve 2 caras que marcou, o Ganso e mais um. Tanto que até eu falei, pô, o pessoal falou para me marcar, né? Porque todos os times que eu joguei contra, meus ex-clubes, todos eles eu fiz gol. O único que eu não fiz gol foi contra o Fluminense. E eu sei que Deus me poupou. Porque se eu tivesse feito o gol, não sei qual teria sido a reação. Não porque eu não amo o Fluminense, mas por causa disso, por causa do caráter e da importância. Então eu fico feliz de não ter feito o gol no Fluminense. Foi o único clube que eu não fiz gol, que eu joguei contra. Um ex-clube meu foi o Fluminense, mas foi difícil. Foi difícil, eu me preparei a semana toda. Falando, você vai ter que entrar em campo, não vai poder ter lágrima, não vai poder ter o sentimento. A emoção não vai poder falar nesse momento. A emoção não vai poder falar em campo, porque você tem que... Não pode comemorar o gol do Fluminense. Não pode. Mas o dentro de campo é um negócio assim, muito extraordinário. É muito confronto, é muito que as pessoas se transformam muitas vezes. E se eu não tivesse colocado, eu não poderia ajudar a Chapecoense. Eu tinha que ajudar porque estava brigando para não cair, enfim. Mas eu fico feliz de Deus ter me poupado, de não ter feito gol, não ter nem corrido o risco de repente, qualquer tipo de mal-entendido com a torcida do Fluminense, porque é o clube que eu amo. Fala, amigo, de repente pode ter uma Copa do Brasil, ano que vem, um CRB e Fluminense. Calma que... Você tá com contrato, né, Gum? Tem contrato ainda, né? Tem contrato. Não dá, muito sofrimento. Agora, voltando aqui pro título de 12, foi mais tranquilo, né? Que o título de 10, né? Foi mais tranquilo, já tinha sido campeão, já tinha tido aquela trajetória, né, de coisas boas vencidas pelo Fluminense. 2011 teve o 3º lugar, foi o próximo título, mas 2012 o time muito mais pronto, já não tinha mais aqueles 26 anos de fila, né, de espera para ser campeão, os torcedores já tinham comemorado, já tinham desfrutado de coisas boas, então estava muito mais tranquilo e preparado, a ansiedade não era tão grande. Sim, a expectativa de ser, mais uma vez, campeão, né, tão próximo, e foi muito mais, vou dizer mais fácil, parece que foi mais fácil no final, mas a trajetória também foi difícil, porque nós começamos ali atrás, o Atlético arrancou e era o melhor time do campeonato, Ronaldinho Gaúcho dando show, e a gente foi chegando, depois que a gente virou o turno e passou eles, nunca mais eles pegou a gente. Por isso que parece que foi mais fácil, mas não foi. Cada jogo, assim, na pontuação a gente até ganhou com rodadas de antecedência, mas cada jogo era uma coisa, Cavalieri pegando tudo, vocês tirando tudo, difícil para a gente conseguir passar eles, né? Conseguir passar eles e consolidar um pouco na frente. O Pierre mesmo, depois veio jogar pro Fluminense, ele brincou. Começou a ficar falando com a gente, aqueles bastidores, ele estava no Atlético. Depois que ele veio pro Fluminense, falou, rapaz, que time chato vocês, hein? A gente tava na frente, a gente ganhava, tava 4 pontos, ganhava, abria 7, vocês ganhavam de novo, ficava 4. Daqui a pouco tava 2 pontos na frente, ganhava, abria 5. Vocês ganhavam de novo, ficava 2 pontos. Foram acho que 6 rodadas assim. O Atlético jogava na frente, ganhava, abria 5, 7 pontos, a gente recuperava. Aí abria, recuperava, até que próximo de virar o turno a gente passou eles, depois nunca mais eles conseguiram buscar a gente. Foi quando caiu um pouquinho, né, aquela performance do Atlético, a gente passou e foi embora. E no final, acho que foi 2, 3 jogos. Estava lembrando daquele jogo em São Januário, que você faz o gol no final. Sim, contra a Ponte Preta. Foi em São Januário. Eu machuquei até o ombro aquele jogo, acredita? Eu também. Eu marquei bancada. Eu também. Carambolei na bancada. Se lesionou junto com o gol. E foi exatamente eu corri tanto que aquele jogo eu não sabia o que fazer. A alegria tanto que depois no final deu uma cambalhota lá e deu uma leve. Aí eu falei, rapaz... Sei como é. Aí machuquei um pouquinho, tá vendo? Machuca em campo fora. Caí na arquibancada, as pessoas foram caindo em cima de mim. Mas esse jogo foi... Jogos memoráveis. Esses foram os grandes jogos daquela campanha. Ô, Gum, você falou que tá querendo fazer... O Leandro deu ideia aí, fazer o jogo de despedida, né? Vocês dois nas... Não cabia uma seleção brasileira, vocês, pelo menos uma convocação, vocês dois ali? Eu acredito que sim. Pelo menos naquela que era nacional, né? Dependendo da situação. Inclusive, eu estava na expectativa de ser convocado. Naquela convocação que teve... Final contra a Argentina, se não me engano, foi 5 jogadores do... Foi 5 ou 6 nossos. Aquela antiga Copa Roca, né? Copa Roca. Isso. Aí não me levaram os dois do Atlético, levaram o Durval tá no Santos. Eu fiquei super triste porque eu tinha consciência que eu deveria estar lá. Ele fez menos rodada do campeonato. A melhor zaga do futebol brasileiro. Isso. Ali uma sequência muito boa já de um tempo. Se quiser levar para o Copa do Mundo, não tem problema. Tem jogadores, muitos jogadores bons e nível de Europa que... eu reconheço, não tenho
como é que vou usar a palavra? Não tenho vaidade nenhuma ou de reconhecer que tem atletas na minha frente. Pelo contrário, se o cara é bom, se o cara está bem, vai ser feliz, Deus abençoe. Mas nessa convocação aí, que foi contra aquela final contra a Argentina, acho que na Bombonera, eu fiquei muito triste porque eu sabia que eu deveria ter ido. Claro que existe escolhas, existe preferências, né? Mas por mérito eu deveria ter ido. Quem era o técnico? Mano Menezes, se não me Era o engano. Acho que era Mano Menezes. Mas assim, Não tem bronca. não é uma frustração, pelo contrário. Pô, sou um cara realizado na minha carreira, sou muito feliz. O que mudaria hoje, se eu tivesse ido, é que eu teria uma foto, teria sido campeão lá das Américas, lá, e teria uma foto com a seleção brasileira. Mas eu não seria mais feliz ou menos feliz por conta disso. Eu não seria um melhor marido ou um melhor pai por conta disso. Eu não seria um melhor amigo ou não seria um melhor filho. Quem eu sou, independente se eu fui ou não fui. Não, seria bom pela conquista, Uma pela realização alegria, profissional realização profissional. também. Mas isso não me muda nem um pouco do quanto eu sou grato a Deus, do quanto eu sou feliz e realizado na minha profissão. Não tira Você nada. é totalmente realizado. Totalmente realizado, grato a Deus. Faltou E nada, né? Nada. Isso seria porque eu sei que eu tive capacidade e mereci ter ido, mas não fui. Paciência, tudo bem. Continuo feliz, tão igual como se eu tivesse ido. Falta a despedida com o Leandro Eusébio, então a pergunta é o seguinte. O time do Gun e o Leandro Eusébio, os dois estão na zaga. Você vai ter que escalar o teu time ali. Meu time Pega ali 2009 até 2018, é difícil, se vira agora. É difícil de escalar porque, assim, existe dois pontos de vista. Existe o ponto de vista carreira, porque aí todo mundo quer colocar um Ronaldinho Gaúcho no time. Quem que vai tirar o Ronaldinho Gaúcho fora? E existe realmente quem foi importante para o clube, é diferente. Porque muitas vezes o cara que aparece não é o carregador de piano. O cara que aparece é o cara que é o craque, é o cara que fez o gol, o cara que fez aquela linha jogada que fica marcado. Mas eu não vejo assim, porque eu sei o quanto é importante a base. 2010, quem ganhou o título não foi o craque do campeonato. Desculpa. O Conca teve muita Conca jogou, importância, sim. muito importante. Mas quem ganhou o título não foi o craque. É. Mas perante a mídia e a visão, eles viram que foi o craque. Sim. Claro que se a gente não tivesse o craque, não teria ganhado. Tira o Conca do time, não teria ganhado o título. Mas se coloca o Conca, como ele foi o craque, em outra equipe, também não teria ganhado. Porque quem que ia segurar o piano? Quem que seria a base? Se você tira a melhor defesa, onde fez... Não é que eu estou dando mérito, mas se você tira os volantes, todo mundo tem sua importância, é muito importante. Então, por conta disso, a minha escalação do meu time não é baseado a carreira, é baseado a mérito daquele campeonato. Quem foi importante. E aí você coloca... Já começa difícil o goleiro. Goleiro. Né? Já ficou bem com todo mundo, agora e o time? Agora Não. vai, tá no time. Já começou... E a intenção não foi essa, não. A intenção é só explicar. Ah, explicou. Explicar baseado aqui. Mas assim, a coleira já começa difícil, porque cada um jogou um pouco, não foi? 2010? Foram 3 goleiros, Fernando Henrique, Fernando Rafael Henrique, e Rafael e Berna. Berna. Só que eu acredito que... Aí tem o Doze Cavalieri. tem o Você Cavalieri escolher. ainda. 2010? Não, Ah, não, é um Não, time hoje só. é É um time time só. só, é. Você Ah, não, escolheu teu justamente. time. Não, se fosse entre os 3 ali, eu ia ficar com o Berna, porque o Berna terminou o campeonato. E tudo é importante. Mas o final, quem faz o gol no final, quem erra no final, é muito mais visto. Jogou o campeonato todo. Mas você lembra dos 2 primeiros jogos? Até lembro por causa da história. Mas se o cara errou no primeiro jogo, ou se o cara errou o último lance, perdeu o último gol, o último lance se não vai tivesse ficar muito perdido mais contra o marcado. Guarani, aquela bola do Sheik tivesse ido pra fora, seria lembrado do Sheik que perdeu o gol, que foi pra fora, seria lembrado do cara que perdeu o gol na primeira rodada, ou se tivesse tomado o gol. Por isso eu ia colocar o Ricardo Berna. Mas, claro, diante dos 3, se fosse até os 3, seria o Ricardo Berna, porque fechou a competição. Mas com o Cavalieri jogou em 2012 e fechou o gol, ele se tornaria o goleiro principal. Aí, entre lateral direito, Bruno e Mariano. Difícil, porque ali o Bruno jogou muito em 2012, o Mariano jogou muito em 2010 e, assim, sinceramente, eu não sei, porque não lembro dos Isso é melhor 30 tirar no jogos. para o ímpar. Eu não sei. Isso Vai era pro papelzinho, sorteio? papelzinho E sorteio. o Mariano que jogou em 2009 também. Arrancado, o Mariano joga demais. Já definiu para mim, pela importância do Mariano. Então, Mariano. Construção, 2009. Eu gosto Vai ser assistente, tá? do time. Assistente, Pronto, já tem auxiliar. auxiliar técnico. Por isso que aí, ó. existe a carreira de auxiliar, porque o treinador não consegue ver tudo sozinho. Aí o Mariano já saiu na frente, o Mariano. Lateral esquerdo é o Carlinhos, que jogou os 2 campeonatos, até teve um momento outro que alguém ajudou, né? Mas ele
Jogou os dois campeonatos. Volante. O Gum é o Leandro Eusébio mesmo, né? É o Leandro, Não né? tem como tirar e nem Tentar criar uma colocar, polêmica sem aqui. nada. Esse casamento aí já foi feito. Esse eu não já tem pulei que jeito. já tá resolvido. Volante, aí tem que lembrar de alguns volantes. Mas assim, que eu lembro do Jeanzinho jogando é um absurdo. O Thiago falou muito bem do Jean aqui. O Jean. E não só atacando, mas defendendo também. Eu lembro de uns jogos assim no Maracanã que ele saía uma velocidade para defender, ajudar a defesa nos contra-ataques adversários, que eu falei, Jean do céu, você tá ajudando demais, bora. Então, Valência, Diogo, Edinho. Valência de jogo. O jogo jogou demais em 2010. Ele foi aquele que fazia o trabalho sujo, né? Que não aparecia, mas batia demais. O Diogo foi muito importante. Fernando Bob também. Fernando Bob, Diguinho jogava demais também. É difícil. Diguinho, Fernando Bob, Diogo. Jean. Não, Jean tá. Jean já tá no Jean time. já Já escalei. Mas pode jogar com o volante só, se quiser. Tá? Ele é zagueiro, vai botar um volante. Botar 3 ali na frente dele para ajudar. O correto seria, Tá na né? proteção, né? O correto seria, Fechar a mas... casa. Fazer jogo festivo. Bom, é verdade. Não, mas se você colocar muito volante, depois falta lá na frente. Lá na frente tem uns atletinha difícil. Vai pro sorteio essa posição. Por enquanto mantém o volante. Mantém Vamos o volante. ver. Porque lá na frente tem... Não, ainda mais jogando com o Diniz hoje, que é o futebol vistoso que a gente gosta, tem que colocar os 3 meia lá, por aí. Essa parte também. Vai, deixa eu falar de Meio é uma festa agora. Lá na frente, Conca, não tem como dizer, foi o craque do campeonato, a importância que ele teve em 2010 foi fora do comum. Vários jogos ele decidiu jogando, e tanto que tem a história do Conca, que os últimos 5 jogos, se não me engano, ele estava com 2 cartões amarelos, jogou todos os jogos. Faltavam 5 jogos para o campeonato, a gente falou, Conca, não precisa fazer mais nem falta. A gente não quer correr o risco de você não estar em campo nenhum dos 5 jogos. Não precisa fazer falta, deixa que todos nós tomamos cartão, né? Faz falta, mas você não pode nem fazer falta. Nem pensa. Nem pensa em fazer falta. Pra você ver o nível da importância que ele teve. E ele corria Demais. Ele corria, batia também, só que no final a gente falava pra ele, não fala nem falta, que a gente não quer que você fique suspenso. Pra você ver como ele decidiu o regime. O craque sozinho não ganha o campeonato, não ganha jogo. Quer dizer, ganha jogo, mas não ganha o campeonato. Mas também o time sem o craque também não consegue chegar. Então tá aí a importância do Conca em 2010. Ele é o primeiro no meio de campo. Aí vem... Festa agora, Deco, Thiago Neves. Meu time vai ficar um pouco penso, né? Que não vai ter jogador rápido, vai ser posse de bola. Vai ser que ter que ter Deco e Thiago Neves. Esse vai ser meus 3 ali. Claro que eu acho que faltam aqui ainda. Jean, Conca, Deco, Thiago Neves. Faltam Jean 2. tá aqui, faltam 2 agora. Aí eu vou colocar um volante, mas tá aí, tem que ser um volante só. Vai ter que ser só um volante. O Jean se vira no meio de campo, vai correr para todo mundo. Jean, vai dar ruim pra você, Jean. Não, o Jean vai ter que correr para todo mundo, não vai ter jeito correr. não. Tem saúde para isso. Então vai ser o Conca, Thiago Neves e Deco. Aí eles podem ficar revezando aqui. Eles sabem muito bem essa posição no campo. O Fred como centroavante. E ali eu vou colocar um cara que tem vários, né? Tá entre o Elton Nem, Rafael Sobis, tem o Sheik, tem o Washington, mas aí a centroavante não entraria. Tem o próprio Michael Bolt, que jogou bem, o Alan, que surgiu muito bem. Mas assim, para ficar mais completo ali, eu acho que ficaria com... O Nem seria, naquele momento de 2010 que ele teve, ele arrebentou. Mas eu vou colocar o Rafael Sobis, com diferencial. Tanto do Sheik como do Wellington Nem. Rafael Sobis teve um jogo, nós jogamos, não lembro se foi em Maracanã, se foi em Gião, chegou ao certo ponto, quando acabou o jogo no vestiário, o Rafael Sobis estava vomitando, de tão entrega que ele teve dentro de campo. Ele se entregou demais, correu e teve uma época que ele realmente estava sendo um craque do time. Eu não lembro qual fase que foi, mas onde ele chutava era meio gol. Teve uma fase dessa no Rafael Sobis. Não lembro se foi esse momento que eu vi ele passando mal de tanto ele ter sido entregado, mas isso me chama muita atenção após uma partida. Ele estava passando mal de tamanha entrega que ele teve dentro de campo, e aqui para mim foi um diferencial. Claro, você entrega, tem apelido de guerreiro, mas você vê isso de um companheiro também, isso é muito importante, isso te motiva cada vez mais, né? E aquilo ali me tocou também de uma forma muito profunda de continuar entregando aquilo em campo, né, e até passar mal por um resultado e tanto se doar pela equipe. O time está escalado, Gum, mas neste exato momento, entram 3 pessoas com uma prancheta embaixo do braço. Cuca,
o Muricy e o Abel? Quem vai treinar o time? Cara... Aí... Não, esse aí é só treinador de primeira linha, caras campeões aí que não tem nem como você colocar ou tirar a história. melhor ser Cuca, aquele time que no Muniz primeiro Ramalho e tempo- Abel Braga. É melhor ser no time que no primeiro tempo tá com um, no segundo tempo com outro e acréscimo com outro. Não tem como Não, você... mas vai ter que escolher um. Eu vou escolher pelo tempo de trabalho. Tá. E aí o Abel Braga, O Abel. que acabou virando um paizão, porque eu tive muito mais tempo com ele do que com os outros. Pô, os caras, o Cuca, o Muricy são fantásticos, pessoas, profissionais, campeões, né? E tive uma boa relação até de respeito. Mas o Abel Braga eu trabalhei por muitos anos na minha carreira. E foi um cara que eu aprendi muito com ele, dia a dia, caráter, trabalho, convivência, um cara durão, um cara fala grosso, mas tem um coração enorme que... Fala grosso, mas toca piano, né? É assim, um cara... Toca bem piano, não? Ó, acho que sim, acho que sim. Como alguém falou uma vez, o Abel é aquele cara que senta, só toca piano, mas ele senta e ele agita o piano, na verdade. É o piano, né? Mas assim, então é um cara fantástico, um cara que eu aprendi a amar, conviver, se tornou um paizão assim na carreira mesmo e de referência. Já que eu não tive pai também, né? Meu pai faleceu quando quase tinha 3 anos de idade, então acabou sendo uma referência masculina como pai também. Por trabalhar muitos anos com ele, viver e aprender com ele, lidar com as situações extremamente difíceis, né? Porque é um cara que treinador, tem que gerir um grupo, um monte de jogadores de cabeça diferente, então problemas que tinha que resolver em meio a muitos craques, né? Então ele sabia lidar com todos esses problemas, então para mim foi uma referência muito boa. Quem é teu grande amigo no futebol? Você já citou alguns aí, né? Amigo? O Eusébio, o Fred. O Fred, que tem muito contato. Hoje no CRB ali, que fica mais próximo de Diogo Silva, o Reginaldo, os caras que ficam mais ali, o Claudinei, mas assim, de muitos anos mesmo, porque eu fiquei muitos anos no Fluminense, convivi, foi o Fred e o Jean. Até pelos gostos, né? Pelo dia a dia ali e tal, e o videogame, enfim, a brincadeira, viagem com a família, porque assim, tem o campo, o Eusébio era o cara que a gente também tem muito contato até hoje, muita amizade com ele, mas era o cara que a gente saía às vezes pouca família, era o cara que a gente na folga não tinha tanto contato, então era mais no trabalho. Agora o Jean e o Fred não, além do trabalho, tinha a família também, tinha esse contato, a gente viajar junto, alugar uma casa de praia, fazer esse convívio, então acaba se tornando mais próximo ainda. Recentemente, há 2 anos atrás, eu fui por causa do Jean, quando eu jogo em São Paulo, quando tem tempo, eu fico na casa do Jean, vou, saio, durmo na cadeira, depois vou embora. Enfim, tá sempre se vendo e se conversando. Eu quero saber o seguinte, se você já foi convidado para a fazenda do Fred, e se você iria, porque o Thiago Neves veio aqui e falou que é muito longe, é muito difícil chegar na fazenda Já dele. teve o convite, assim, né? Mas o Fred tá dando um sumiço aí, tem que famoso organizar. Miguel, né? Tem que organizar direito esse negócio aí. Já teve convite, mas deu uma sumida. Tem que Fica organizar e naquele, marcar data. Vamos marcar, mas nunca marca. É, né? aquele babo, né? É isso. Vamos combinar. Tá muito ocupado, né? Fazendo curso agora, mas estamos esperando. Você pensa em ser treinador também? Depois Nós fomos no de parar? casamento dele lá. Nós foi? estivemos lá em BH no casamento dele. Você pensa em ser treinador depois também? Há possibilidade, mas eu não sei se estou disposto a pagar esse alto preço. Eu tenho perfil, gosto, até quero fazer os cursos para poder ter a escolha, né? Mas não sei se eu vou ser por conta disso. Pelo preço é muito alto. De você ter que largar muito, continuar a carreira deixando a esposa em casa, deixando os filhos, você não participar. Eu acho que eu não sei se eu estou disposto a pagar esse preço. Eu acredito que não, mas eu não posso dizer que não vou fazer. Porque a partir do momento que daqui 2, 3 anos eu paro de jogar futebol e eu posso sentir muita falta, fica um tempo em casa, 2 tempos de qualidade para os filhos e para a esposa, daqui a pouco eles falam, pô, você não está feliz, vai ser feliz. Coisa, então, assim, não posso dizer amanhã. Mas o meu coração diz hoje que eu estou mais para poder não ser por conta da família. E o técnico Gum é retranqueira, posse de bola, joga no ataque. Não, a gente vai jogar de acordo com o que é necessário, mas eu prefiro o time que joga, porque você sofre menos e é mais vistoso, né? Não quer dizer que você não tem que marcar, mas ter a bola e jogar, eu prefiro mais. Vai ser um time guerreiro, com certeza, né? Ah, não, isso, guerreiro não pode faltar, raça, disposição não pode, porque senão você não vence. Você colocar duas equipes que igualmente se parece, ou até um pouco melhor, se essa aqui tiver muito mais aguerrida, muito mais brilho no olho e vontade de vencer, ela vai acabar superando a técnica. A raça, a técnica com raça, ela supera somente a raça. Mas a técnica sem raça nenhuma, a raça supera a técnica. O time muito mais preparado atropela o time tecnicamente. Se não tiver, isso atropela. Tanto o time como o atleta.
Claudinha, pra fechar aqui com o nosso Gum, vai. O Gum tem horário, tem que viajar. O Gum daqui a pouco tá indo, né? Tem Viajar campeonato aí. pra jogar ainda. Tem campeonato pra jogar. Né? Veio aqui, deu um jeitinho na agenda. Eu queria, Gum, também que você deixasse um recado pra essa torcida tricolor que segue apaixonada por você e continua com o Gum Guerreiro aí. Primeiramente, agradeço ao RB pela disponibilidade. Estamos aqui passando pelo Rio para ir para Campinas. Agradeço a disponibilidade de diretoria, o pessoal tudo que me liberou para estar aqui. Sabe do carinho, do amor que eu tenho com o Fluminense, da relação que nós temos e liberaram para poder passar A gente agradece também. esse tempinho aqui junto. O que eu posso dizer é que a gente está longe, mas sempre acompanhando o Fluminense, dentro daquilo que a gente pode fazer, que a gente jogando no mesmo horário, viagem, às vezes não dá para acompanhar, mas torcendo pelo clube, torcendo para que o Mário, para mim, está fazendo uma administração muito boa, resgatando o clube, fazendo com que o clube volte novamente, por mais que tenha um poder financeiro abaixo do que é hoje o Flamengo e o Palmeiras, que tem um orçamento muito grande, está fazendo o Fluminense brigar novamente com essas equipes. E fico feliz porque, para mim, nos últimos anos, ele está sendo o melhor presidente, pelos resultados que está sendo colocado. E eu torço para que ele continue bem, o clube continue bem, continue a trazer alegria para o torcedor. Esse ano, principalmente, eu vejo novamente o estádio cheio, a torcida comemorando, vibrando, com a expectativa de grandes jogos, expectativa, sim, de chegar a conquistar um título importante, como já foi muito importante o Carioca, mas sonhamos, né, com a Copa do Brasil, sonhamos e estamos sonhando com o Campeonato Brasileiro. Agora, depois dessas 3 derrotas, um pouquinho mais difícil para título, mas sonhamos com a Libertadores. Então, eu de longe... Coração vibra, do jeito que eu dou uns gritos lá em casa, mas o pessoal não pode saber, não. Não, eu torço sim, as crianças torcem também, a gente grita quando o Fluminense faz gol, ganha jogos lá, só não posso postar porque aí as pessoas não vão entender o sentimento. Até a pergunta chegou agora aqui do Fio, cara. Ele sempre querendo polemizar aqui. Ele pergunta o seguinte: o Gum é maior que o Botafogo? A torcida brinca muito com isso. A torcida fala muito isso. A torcida sempre fala que o Gum tem mais títulos do que o Botafogo, que o Gum é maior do que o Botafogo. O torcedor tem essa mítica. Aí você quer deixar o Padilha sempre fala isso. O Fio quer deixar o nosso convidado numa saia justa. As pessoas brincam, né? As pessoas brincam com os 2 títulos brasileiros, de ter uma música, e eu até sou grato pelo torcedor, eu curto, eu brinco, porque é uma brincadeira saudável, mas não sou maior que o Botafogo, porque eu respeito muito a história dos adversários. E o Fluminense é o que é porque venceu esses adversários que tem história tão importante. Eu tenho mais... Estou com 36 agora, não sei, tem mais 30, 40, 50 anos de vida, isso aí é que Deus vai dizer. E quando eu partir, poucas pessoas vão lembrar, mas o Botafogo vai ficar durante muitos anos para uma torcida grande, né? Torinho, para fechar vai, tem mais alguma, não, para fechar? Eu ia perguntar, na verdade, acabou emendando os assuntos, mas ia perguntar do voo de 2012. O famoso voo de 2012, da volta. Isso. Esse aí foi tenso. Esse aí, não quero passar por desse aí, não. Tem várias histórias no voo, né? História, por exemplo, que quando... O Thiago falou aqui que se despediu do Sobis. Falou, foi um prazer ter trabalhado com você esse ano todo. Foi Sim, assim mesmo? Ganhamos um título brasileiro, fomos lá, o pessoal, cada um, né, comemorando da sua forma, né? Uns tomando uma cerveja, outros ali tranquilo, tomando seu suco, sua água, enfim. Aí já entra no avião, o avião era só nosso, na parte da frente estava o pessoal da imprensa, do meio ali, comissão técnica, depois da imprensa, e alguns jogadores estavam mais tranquilos, no meu caso eu, Jean e mais alguns ali, e o pessoal do fundão lá que estava comemorando mesmo, batuque, pagode, estava tomando a sua cerveja, enfim, e até aí tudo bem, o voo muito agradável, tranquilo, até que chegou um ponto que o piloto deu uma notícia lá, aí tudo bem, aí deu aquela acalmada, mas eu não tinha entendido o que o piloto tinha falado. O pessoal falou notícia e tal. Aí daqui a pouco começou a fazer umas manobras no avião. Eu comecei a dar risada, aí o Jeanzinho... Risada? Eu comecei a dar risada. Aí o Jeanzinho meio tenso no avião assim, olhava pra mim, esse vaso tá muito legal, não. Eu olhei, pô, da hora, gente, tá parecendo as montanhas-russas lá nos Estados Unidos. Já tinha tido essa oportunidade para os Estados Unidos, eu falei, tá parecendo as montanhas-russas dos Estados Unidos, uns rasantes, uns negócios lá e tal. Um negócio diferente aqui, Um negócio né? diferente. Aí o Jean olhou assim, cara, você não tá entendendo, não? Eu falei, entendendo o quê? O piloto falou que tá sem roda. Eu falei, o quê? Mas era melhor ficar sem entender, né? Eu não tava sabendo de nada. Ele falou, o piloto falou que tá sem roda. Ele tá dando risada. Eu falei, então vamos orar a Deus, pelo amor de Deus. E nisso aí foi quando eu fiquei mais tenso também. Mas teve história, o Edinho lá de trás, ora aí pra nós, pra Deus. O Edinho falou, o pessoal assim... O pessoal rezando quieto, né? Foi impressionante porque realmente
Você percebe, as coisas estão acontecendo, você percebe. Tinha o pessoal lá atrás, estava um pouquinho alterado, estava um pouquinho feliz. Já tinha começado a comemorar faz tempo. Só que quando falou e aconteceu isso, Rapidinho o pessoal, todo mundo o tal mudou, do pânico Virou e a medo, chave. o pessoal curou na hora. Curou, foi um negócio especial. A gente olhava para trás assim, ó, não tinha ninguém, mas meio ruim, não tinha. Tava firme. O tal do pânico me sarou na hora. Todo mundo tenso, um monte de orando, rezando e pedindo Deus misericórdia, porque o negócio era sério. Porque não tem como. Se o avião não tem rota, como é que desce? Não tem como, não vai fazer o quê? Vai ter que Tava descer. rindo porque ele ainda não tinha se Não tocado tinha, nisso. não, depois saiu. Tava até mais tranquilo, Não. né? Sem saber, tava... Não, eu tava desfrutando do voo, tava achando legal, mas depois que ele falou, eu falei, misericórdia. Aí começou a suar a mão, aí cena de Aí filme. vai batendo desespero, né? Cena de filme, o pessoal, todo mundo pedindo a Deus, pedindo misericórdia, e quando realmente a gente foi descer aqui no Rio, cena de filme, uma coisa que só vem em filme, na pista, assim, à noite já, anoitecendo, cheio de ambulância, corpo de bombeiro, assim, dos dois lados, só esperando, né, pra ajudar, e graças a Deus, aí passou alguns voos rasantes perto da torre, para ver se estava com a roda, né, não sei se viram ou não viram, porque não falaram para nós, né, para não assustar, mas foi muito tenso. Aí quando pousou e acalmou, Comemoração. aí foi Aí comemoração. Mas foi dupla, aquela pelo comemoração. título de alívio. Foi alívio, tanto que o Abel, vocês sabem a história do Abel, né? Que o Abel chegou e falou, não quero ir para casa ver minha esposa, meus filhos, que eu não vou comemorar. Não foi para Laranjeiras, não, foi embora para casa dele. Tamanho pânico, né? E imagine, isso foi o Abel, imagine todos os outros, né? Mas foi algo assim que caiu aquelas máscaras de oxigênio, caiu as máscaras de oxigênio, todo mundo em posição de impacto. O negócio foi sério, foi sério. Não quero passar de novo, não. Chega, já teve essa experiência, já foi esse livramento. Mas foi bem emocionante, bem sério mesmo. Gon, pô, só te agradecer, foi um prazer ter você aqui no Papo de Guerreiro, né? Você é um ídolo aqui da torcida, sorte pra você no CRB, e tomara que a gente tenha essa despedida aqui, já com o teu time escalado. Tem que escalar o adversário depois. Não, tem muitos jogadores bons para poder escalar também, 2 times. Mas vai ser um prazer, se acontecer, vai ser um prazer. A gente está sempre acompanhando o Fluminense, jogos, torcendo. Logo mais, quando aposentar, a gente vai estar vindo aqui para o Rio para assistir jogos importantes, trazer a família. A gente quer estar perto de pessoas assim que a gente ama de coração, o clube. A gente tem muito amor, muito carinho pela história que a gente viu no clube. Boa. Valeu, Gon. Obrigado, irmão. Tamo junto. Olívia, boa estreia. Valeu. Foi ótimo. Agradecer o Gum. Já agradeci tanto na arquibancada, né? Agora agradecer aqui ao vivo também. Boa. Claudinha. É a hora que a gente agradece pessoalmente, né? Que faz parte da nossa história e toda a nossa torcida que está aqui acompanhando com a gente também. Um prazer sempre. Boa. Curtiu aqui o Papo de Guerreiro? Ó, se inscreve aqui na Flu TV, deixa o like, compartilha. Até a próxima. Aquele abraço, saudações.